Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Foda-se Podcast. Um podcast feito para você brasileiro e para você imigrante que está vindo para Portugal ou já está aqui. Sem filtros, sem mimimi e sem letras pequenas. Aqui é a verdade de verdade. E quero agradecer, claro, ao nosso patrocinador oficial, a Refere Tecnologia. Tudo em telecomunicações em Portugal. Acesse agora, @Refere Tecnologia e use o nosso cupom FODA-SE e garanta um brinde exclusivo na contratação de qualquer um dos pacotes dele. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Bom, gente, boa noite. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, o Brenton e a Cindy, mais conhecido como Senhor e Senhora Martins, Dois brasileiros que estão morando aqui em Portugal, estão aqui um bom tempo, o casal mais extrovertido que eu já vi aqui no Instagram até hoje, que traz realmente o dia a dia deles de uma forma muito engraçada e mostrando os perrengues. Gente, muito bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Primeiro episódio, do Foda-se Podcast, um podcast diferente, não é presencial, é via live, que é uma maneira também da gente poder ter pessoas de todos os lugares de Portugal participando. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Primeiramente, agradecendo a oportunidade, Acho que a gente poder ter esse espaço para mostrar, para o pessoal conhecer um pouquinho de Brenton e Cindy, Só conhece muita gente por Senhor e Senhora Martins. As pessoas chamam a gente sem saber o nosso nome. Então, assim, ficamos lisonjeados, de estar aqui e poder ajudar de alguma forma quem esteja assistindo esse vídeo. Que legal, gente. Então, assim, a ideia é realmente a gente fazer esse bate-papo, trazer essa realidade, que é aquilo que a gente acaba conversando aqui em Portugal. Cada um tem a sua própria realidade, cada um tem a sua própria história. É o que acontece, vocês são de Braga, então o que acontece em Braga muitas vezes é diferente do que acontece em Lisboa, do que acontece no Porto, com as mesmas circunstâncias. Às vezes as mesmas coisas têm rumos diferentes. E eu queria realmente escutar um pouquinho dessa história de vocês, entender, a gente vai levando a conversa no modelo de tópicos, entender essa chegada de vocês. Queria escutar bastante do que vocês fizeram, como se prepararam, qual que foi a ideia de vir para Portugal. Então eu queria deixar com vocês agora. Bom, vamos lá? Vamos. Deixa eu só tirar aqui. Vou tirar, remover aqui. Pronto. Vamos lá. Nós temos tios, que estão na Europa hoje. Sim. Eles moram na Suíça. Só que, voltando um pouco, eu sempre tive muita vontade de conhecer fora do Brasil, seja lá qual fosse o país, eu queria conhecer uma nova cultura, Sim. Eu vou colocar primeiro por mim, só que eu acho que o meu maior medo era porque nós dois já estávamos construindo um império lá no Brasil. A gente já estava numa fase de construção. Sim, a gente estava construindo muitas coisas mesmo. Então, como dizer para ela que eu queria deixar tudo isso pelo desconhecido, pelo nunca visto antes. Vocês já tinham saído do Brasil alguma vez ou a vida toda dentro do Brasil? A gente nunca saiu de São Paulo. Caraca! Pegou um avião pela primeira vez para vir para cá. Que loucura! Só para você ver essa parte, eu não tinha como explicar para ela isso, de dizer para ela que eu queria desistir de tudo por um sonho. E ela, na outra mão... Eu também era igual, tinha essa vontade. Só não conversavam, Só não falavam um pro outro. Exatamente, eu tinha essa vontade, tanto que a gente sempre se empenhou para aprender inglês, para aprender outras línguas, só que daquele sonho ali, no máximo que a gente conversava, era sobre conhecer, mas sobre morar, ainda não tínhamos chegado nessa conversa. Até que ele chegou. Tu foi o culpado, então, de tudo, Brento? Fui o culpado. Foi. Porque eu comecei a ver vídeos... Inicialmente, como a gente chegou a falar, nós temos tios que moram na Suíça, com uma história maluca, assim, e moram na Suíça hoje.
e a gente conversou com eles sobre imigração. A gente nunca... E a gente mostrou para eles o império que nós tínhamos no Brasil, as coisas que nós tínhamos no Brasil. Eu acho que até eles ficaram meio assim, de tipo... Tem certeza? Tão maluco. Não, vocês estão malucos. E assim, a gente nunca pensou em Portugal. A gente nem sabia como ir para Portugal, que Portugal deixava os imigrantes se legalizarem e tudo Que mais. ajudava, né? Sim. Os nossos tios, eles começaram em Portugal. É uma coisa que a gente não sabia. Que foi quando a gente conversou com eles, foi que eles mostraram pra gente Portugal, que foi o começo deles. E qual que era o top 1 da lista de vocês, assim, de país pra morar? Eu acho que acho que já entra ali, quando eu falei imigração, para todo brasileiro é Estados Unidos. Todo brasileiro, não conhece um brasileiro que fala, não, realmente, era o meu sonho para Portugal, né? Meu sonho. Eu cresci, opa, já falando um português meio assim, melhor do que era o lugar onde eu queria ir. Eu acho que nem quem é descendente de português pensa em vir para Portugal no primeiro momento, né? Eu acho que ele pensam várias coisas, né? Porque também tem essa questão, às vezes, dos descendentes e tudo mais, tem essa possibilidade de viajar para outros lugares. E eu acho que Portugal acaba ficando como segundo plano e a gente sabe que quando começa a pesquisar, começa a vir essas facilidades, né? Língua, vem algumas outras coisas como como falou, a documentação acaba facilitando um pouquinho também, né? Sim. Ele abre uma porta muito grande pra gente, que em outros países seria muito mais difícil. Então, quando a gente começou a pesquisar e começou a ver exatamente isso, as portas que eles abrem, não teve como escolher. E o que fez, assim, sair do Brasil? Foi questão de sonho mesmo? Tinha alguma coisa muito maior por trás? Algum pensamento mais longe, assim, que vocês têm? Pra pensar, cara, não quero mais o Brasil, tô cansado disso aqui. Porque vocês me falaram que estavam construindo algo muito bacana lá. Então, assim, para simplesmente pegar e dizer, cara, vou parar tudo que eu tô construindo aqui e quero começar do zero igual um bebezinho em outro lugar, porque é assim que a gente chega aqui, né? A gente chega do zero. Tu não interessa... Seu brinco, não interessa se andava de Ferrari lá, tu vai chegar aqui e vai andar de a pé. Literalmente é isso, porque tu tem que aprender tudo de novo. O que deu assim na cabeça? Foi só o sonho ou tinha algo a mais? Olha, talvez quem está assistindo agora vai se identificar muito com o que a gente vai falar agora. Nós tínhamos tudo, mas não tínhamos nada. Nós construíamos uma coisa e perdíamos outra. A gente comprou um carro, a gente conseguiu dar entrada na nossa casa. A gente tinha a nossa empresa. Tínhamos empresa, para quem não sabe, nós éramos um casal de fotógrafos, fazíamos eventos. A gente tinha pessoas que trabalhavam pra gente, outros fotógrafos. Sim. E ainda tinha loja de skate, que era uma loja que a gente vendia skates, roupas e... Então, só para você ter uma ideia, eu, de São Paulo, contratava fotógrafos no Brasil inteiro para trabalhar para mim, sem eu nem conhecer esses fotógrafos. Então, nós tínhamos um império lá. Só que nós víamos que a gente conseguia algo e perdia outra coisa. A gente conseguia a nossa casa, mas um belo e lindo dia a gente acordou, eu descendo as escadinhas, porque a nossa casa tinha 3 andares, só para você ter uma ideia. Nós morávamos num sobrado, que acho que foi o sonho da nossa vida, acho que foi uma realização pra gente. A gente descia na escadinha e amor, cadê a TV? Caraca. Como assim? A televisão já não está ali. Eu comecei a rir, achando que ele tava palhaçada, porque quem conhece o Breno sabe que é palhaço. Não dá para levar muito a sério em alguns momentos, e até meio que na desgraça a gente acaba dando risada. Mas eu perguntando para ela, onde que tá a televisão? E simplesmente entraram na nossa casa, levaram um monte de coisa na madrugada, e a gente se colocou assim, pensando, cara, Podia ter morrido. Então, assim, já entra em um dos quesitos da parte da segurança, que nós não tínhamos nenhuma. Na nossa cabeça, nenhum outro lugar do mundo era seguro. Assim, já é difícil você andar na rua pensando o que fazer para não ser assaltado. Agora, dentro da sua casa, você dormindo, entrarem e assaltarem e levarem tudo, eu acho que não ter segurança dentro da sua própria casa já não tem para onde fugir. E ali naquele momento,
daquele momento em diante, passou-se 1 ano e a gente já... Foi aí que começou a brotar o sonho. Foi começar a brotar o sonho de eu olhar e falar, caraca, tudo que eu conquisto aqui, eu dou um passo para frente e 3 para trás. Sempre, sempre, sempre batia nessa tecla. Eu tinha algo, mas a gente tinha algo, mas ao mesmo tempo a gente vivia na subtração, né? A gente vivia subtraindo. Aquele lugar onde nós estávamos, né? Vivia subtraindo os nossos sonhos. Então, eu acho que daí por diante a gente começou a construir essa ideia de sair do Brasil de uma vez por todas. E aí pintou Estados Unidos, aí começaram a conversar, apareceu Portugal na vida de vocês, aí veio os vídeos do YouTube, né? Por nada começou a aparecer meu não sei o que de Portugal, meu carro, meu pneu de Portugal, eu caramba! O Zuckerberg fez bem certinho o trabalho dele, né? Começou a largar ali os patrocinados, começou a largar aquelas coisinhas, como é que o pessoal de Portugal gosta de fazer aqueles vídeos, faça o mercado do ano com 10 euros, né? Exatamente, a gente começou a calcular. Então, a gente foi no mercado, comprou 2 salgadinhos por R$50, e falou, aqui daria para comprar o mercado inteiro. Legal. E que ano vocês começaram a planejar e quando é que vocês vieram de verdade para cá? Quando é que vocês chegaram mesmo? A gente começou a planejar em 2021, não foi? Isso. Eu sei que desde o momento que a gente sentou e conversou sobre a possibilidade de vir morar em Portugal até o dia que a gente chegou, deu 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi, 1 ano e meio. Porque a gente sempre colocou assim que tudo que nós fizéssemos teria que ser muito bem pensado. Porque não tem a chance de voltar atrás, falar assim, caraca, a gente quase conseguiu. Não, ou vai ou não vai. Então, e como é que foi a cabeça de vocês nisso? Vamos lá, vocês tinham uma empresa, né? 2 empresas, vamos dizer assim. Cara, vou largar tudo, vou chegar pra família assim, ó. Cara, tô fazendo as malinhas, botando no ombro e tô indo embora e não volto mais. Volto só pra passear, pra ver vocês nas férias, né? Como que foi essa transição para vocês avisar a família? Avisaram já no início? Deixaram para avisar em cima da hora? Como é que foi essa parte? Olha, foi uma loucura. Porque por parte da gente foi muito rápido, porque foi simplesmente 2 peças que se encaixaram. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Primeiramente, você que é casal, que os dois estejam em total concordância, sintonia, né? Porque é uma decisão muito importante. A gente, primeiramente, olhou e falou, cara, a gente está pagando quanto nessa casa aqui? Tanto. A gente não pode pagar mais esse tanto, porque esse valor tem que ser revertido agora na nossa imigração. Beleza, como que a gente vai fazer para começar a juntar esse dinheiro? Sua mãe. Bom, a primeira a saber disso vai ter que ser sua mãe. Por quê? Porque muita gente não sabe, a gente ficou morando 1 ano na casa da mãe dela. Foi para não pagar, para não pagar as despesas. É exatamente isso, para se livrar daquela conta alta que a gente tinha, que não era casa, era tudo. Parece que não é muita coisa, mas é financiamento da casa, tem que pagar, tu tem que pagar luz, água, internet, gastos extras. Essa bolinha aí, ela fica grande no final, né, todo mês. E a gente avisou primeiro a mãe dela, porque, assim, uma coisa que a gente acredita muito, tá? A gente acredita muito, ó. A minha mãe ficou sabendo, ali a mãe dela. Só. E a irmã dela, porque morava na casa dela, da mãe dela. A gente acredita no seguinte, não é o fato de você contar para muitas pessoas que vai fazer dar errado aquilo. E sim o que aquelas pessoas vão acabar te dizendo, a forma que você vai receber aquilo. Entende? Como que você vai transformar aquela palavra, talvez em motivação ou desmotivação. Então a gente não queria escutar nada. A gente sabia que dependendo do que aquela pessoa falasse pra gente, né, pra só ter uma ideia, eu falei pra minha mãe que ia vir pra Portugal, ela não vai. Você não vai. Minha mãe até hoje não acredita que eu estou fora do Brasil, sendo que quando às vezes eu ligo pra ela fala, Brenda, quando que você vai voltar do interior? Mãe, eu tô em Portugal, saí, tô 9.000 quilômetros da senhora, você não tá entendendo. Às vezes ainda... Então, pouquíssimas pessoas sabiam desse nosso planejamento, sendo que às vezes a gente postava uma coisinha ou outra no Instagram assim, ó, faltam 180 dias, faltam 80 dias, que a gente tinha uma lousa, né, que a gente colocava no nosso planejamento, e ia mostrando no Instagram somente faltam tantos dias. Né? A gente fez a contagem regressiva nessa lousa que a gente colocou. Que legal, que legal.
E a questão dessa organização de vocês ali? Vocês foram. Tinha que ter informações, claro, para se organizar. Né? Vocês foram sempre ao YouTube, né? Você procurar no YouTube. Não tinha ninguém de conhecido aqui, era só os tios que estavam na Suíça? Ou tinha alguém aqui que podia dar alguma informação para vocês na época? Nada. Mas, assim, uma coisa que eu falo para muita gente: não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de entender. Por quê? Porque é uma mudança de vida, não é uma mudança de cidade, não é uma mudança de país. De bairro. Você vai mudar tudo na sua vida. Seu filho vai mudar de escola, sua filha vai mudar de escola, você vai mudar de trabalho, você vai mudar a sua vida toda. Então, assim, a gente conversava com o nosso tio, só que as informações que eles tinham era de anos atrás. Na época que tinha aquele celularzinho de lado, assim. Ele ligava pra família pelo orelhão. Caraca. Quando ele morava aqui. Então, as informações que ele tinha já não se fazia tanta eficácia agora. Então, a gente não tinha informação de nada. E uma coisa que a gente tinha muito na nossa cabeça é que a gente sempre procurava o review bom, né? E o review ruim. Porque muita gente vai por aquele review no YouTube. As partes boas de Portugal. Mas a gente ia lá, lia o que estava acontecendo, a gente lia para saber como que se legalizava. A gente colocou num quadro, isso é muito interessante. A gente colocou no quadro quais documentos a gente precisava tirar ao chegar em Portugal. Porque, às vezes, muita gente chega em Portugal capotando o carro. Ela já está pensando no trabalho, mas nem chegou ainda. Mas eu estou pensando na minha conta no banco. Mas para que tu precisa de uma conta no banco se nem documento você tem, entende? Então a gente precisava entender as etapas, a cronologia exata do que a gente precisava fazer em Portugal. Então acho que começou por aí. Essa é uma coisa bem importante que vocês tocaram no assunto, a despreparação das pessoas que estão chegando. Isso não é nem hoje nem ontem, isso é muito tempo. E eu tenho percebido muito isso, tenho conversado com muitos brasileiros, muitas pessoas que estão chegando há pouco tempo e elas estão vindo muito despreparadas. Quando eu falo despreparadas, não é no quesito nem dinheiro, é despreparado de informação. Tanto que eu conheci um casal que eles compraram um apartamento aqui, vieram morar já com apartamento, tudo, pessoas que têm muito dinheiro e informações muito básicas. Por exemplo, aonde botar meus filhos na escola, eles não sabiam que tinham que ir no agrupamento, que tinha toda essa questão. Então, pequenas informações as pessoas ainda estão deixando a desejar. E entra muito nisso que vocês falaram, que é ler as coisas. As pessoas gostam muito de ver vídeo, da parte bonitinha, mas elas estão esquecendo de olhar realmente, entrar no site do governo, ali onde tem muitas informações, que muitas vezes não batem, né, mas tem muita informação, e as pessoas estão vindo despreparadas de informação. Como é que foi para vocês essa chegada aqui nas informações? Batiam com aquilo que vocês tinham visto ou estava muito longe? Estava bem longe, porque uma pessoa falava uma coisa, a outra falava outra. Claro que tem é uma bomba de informações, sim, né? Todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo quer, só que a gente ia muito no site do gov.pt. A gente ia muito no gov.pt, porque ali tem que estar pelo menos 50%, 80% certo. Mesmo que ainda tenha o despadronizamento, que a gente vai falar sobre isso. Mas aquilo é o mais oficial que a gente poderia encontrar. Então, se a gente fosse no canal do Joãozinho, estava falando sobre o caos que Portugal estava. A gente no canal da Joaninha, da Mariazinha, estava falando assim que era o melhor lugar do mundo para se viver, porque mas as informações eram muito desencontradas ainda. Sim, eu acho que a gente preparou muito a nossa cabeça para coisa ruim que poderia acontecer, mas como a gente ia se sobressair caso acontecesse. A gente pensava dessa forma. Quais as coisas erradas que podem dar, as coisas chatas, etc. E como a gente vai fazer para sair daquilo. E não pensar somente no... pode dar isso de errado, então já não vou. Não, a gente tem que estar preparado qual será a nossa atitude se caso isso aconteça. E até hoje a gente já tem. Sim, sim. É a grande jogada do sucesso, né? Tu não se preocupar com o problema, se preocupar com como é que eu resolvo esse problema caso ele venha aparecer. Essa é a grande sacada. E agora, aquela perguntinha mais polêmica, né? Que a gente gosta, que sempre tem que ter uma coisinha para apimentar o negócio. Vamos de dica. Olha só, lembrando que uma coisa que eu vou falar aqui, né? Por lei é proibida. Porém, a gente precisa tocar nesse assunto. Vir com visto
ou vir como turista? Qual é, né, como, né, vocês vieram na época, como a gente fala, a gente sabe que perante a lei vir como turista é algo proibido, a gente não está dizendo que é para fazer, a gente está dizendo assim, cara, hoje, né, se o Brento, assim, eu não sei como é que eles vieram, não sei como é que foi o processo, que vocês contem pra gente, mas a questão assim, cara, hoje, faria de novo, se eu vim como visto, faria o visto de novo, se eu vim como turista, viria novamente, quais as diferenças que vocês já perceberam aqui? Lembrando mais uma vez, gente, que vocês estão vendo, a gente não tá falando pra vocês virem como turista, pelo amor de Deus, a gente tá querendo entender como é o processo e quais são as dicas que pode ser dado perante a isso. Claro que em cima vai indicar, se puder vir com visto, vai poder vir com cidadania, o que puder vir legal, é o certo, é o correto, mas a gente sabe que não é a realidade. Também não podemos ser aqui hipócritas e dizer, não, todo mundo que vem para Portugal vem com visto. Cara, eu vi gente no avião que veio comigo, um rapazinho que devia ter seus 18, 19 anos, só com a mochilinha nas costas. E ele tava vindo para morar porque é nítido, a gente conhece, sabe quem tá vindo para morar. Entendeu? Ele estava na minha frente, passou pela imigração na minha frente, tudo. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Como foi a imigração, porque é um pesadelo na vida do brasileiro. Até quem vem com visto chega tremendo lá na frente. Não sei porquê, mas é algo que acontece. Então eu queria entender um pouquinho de você essa parte da imigração, com visto, turista e um pouquinho mais disso. Vamos lá. Primeiro, eu faço a pergunta para ela pra você ver que é sem filtro. Amor, você viria como turista? Viria? Ó, sinceramente, eu vou ser bem real com você. Vou ser bem real. Se você tem a possibilidade, tá? Se você tem a possibilidade de não vir como turista e vir legal, venha legal. Tá? Se você tem Lembrando que vir como turista também é vir legal, né? A questão é que, né, tu tem um período que tu pode ficar e as pessoas às vezes não respeitam isso, né? Mas dá continuidade aí. Assunto polêmico. Nos incriminando aqui. Nós viemos sim como turistas. Mas porque era a nossa realidade, né? Sim. A gente não tinha. A gente era fotógrafos no Brasil com a nossa empresa. Como a gente ia conseguir, vamos dizer assim, um visto para fotógrafo aqui, sendo que não era aquilo. Não, e tem uma outra questão, agora até falando nisso, desculpa cortar, mas aqui é algo que eu acho que é muito importante falar, que hoje existe um visto que não existia quando a gente veio morar aqui, que é o visto da procura de trabalho. Então assim, até deixa eu dar meu adendo aqui dessa questão, eu acho a pior burrice do mundo hoje alguém vir como turista, porque hoje tu tem a possibilidade nua e crua e perfeita e simples, vamos dizer assim, de vir como algo, né, de vir como alguém legal 100%. Quando a gente foi vir, a gente abriu empresa aqui, a gente pagou imposto, 7 meses sem utilizar, pagando contabilista, tudo pra gente poder ter o visto, no caso, quando a gente veio, com o visto D2, que é o visto empreendedor. Mas, assim, eu vou dizer, se tivesse o visto de procura de trabalho, teria sido o que eu teria feito. E me arrependo, vou falar aqui, eu já vou dar o meu depoimento, que é, me arrependo de ter feito o visto empreendedor, devia ter feito o visto estudante. Eu devia ter feito, assim, se eu puder dar uma dica hoje, ou é visto estudante ou visto de procura de trabalho, cara, porque eu falo assim, gente, vocês vão no Brasil, querem abrir empresa em Portugal, tenho no mínimo uns 3 milhões de euros, senão não vale a pena, gente, pelo amor de Deus, que é burocracia, mas vou deixar com vocês agora. É que assim, às vezes as pessoas pensam que, eu tô trilhando por esse caminho que vai ser um pouquinho mais fácil, vou driblar aqui que é um pouquinho mais fácil. Em contrapartida, o tempo que você vai sofrer aqui, porque, cara, falar que a gente sofreu de pessoas olharem pra gente ir numa procura de trabalho, tá? Vamos entrar até nessa parte. A gente ia procurar trabalho, a pessoa olhava pra gente e falava assim, não, sem autorização de residência não dá. Ou sem a sua manifestação de interesse não dá. Eu fui entregar uma vez numa loja para vendedora, uma loja simplesinha. A pessoa falou para mim, já tem documentação? Aí, no caso, seria a autorização, né? Eu falei, ainda não, né? Então nem deixa comigo. Sem documento, sem currículo, sem emprego. E eu saí de mãos abanando. Então, a gente não tinha outra possibilidade. Né? A nossa possibilidade, a nossa realidade naquele momento era essa. Lembrando que a falta de informação que nós tínhamos, para você vir com visto de estudante, você tinha que ser o cara mais... Nossa, não, é universidade de Sheldon. Oxford, Sheldon, não sei o que. Essa era a informação que nós tínhamos. Acho que a falta de informação
nos barrou demais. E pra gente, se nós tivéssemos a possibilidade de vir com visto, com oh, certeza. meu Deus do céu, a gente vinha com visto 2 vezes, visto dobrado. A gente teria vindo com isso, mas infelizmente a nossa realidade naquela época, naquela altura do planejamento, porque a gente analisou os vistos que tinha, quais era a possibilidade e a nossa realidade naquele E também não é claro a questão do visto, tá? A gente, que nem quando a gente abriu empresa aqui, a gente contratou uma advogada para fazer, tá? A gente contratou contabilista, tudo que precisava. E ainda deu piti no meio ali, que demorou, atrasou, era pra gente ter vindo, era em abril, né? A gente veio em 2022, abril de 2022, a gente acabou vindo só em agosto, porque atrasou a questão do visto, deu problema, porque a advogada esqueceu de botar, cara, advogada, pagamos muito bem. Então assim, a informação dela é pouca. A gente teve que fazer um TCC sobre a empresa, do que nós ia abrir aqui praticamente. E sim, a falta de informação que acontece, a questão do visto do estudante também pega muito isso. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Parece que é impossível tirar o visto de estudante. E depois que tu chega aqui, tu vê que é muito simples e que vale a pena, às vezes, tu ficar mais 1 mês, 2 meses, até 6 meses no Brasil, vale a pena tu esperar do que tu vir pra cá como turista. Essa é a minha opinião e de várias pessoas que eu já conversei. 6 meses aqui, né? Pois, tu perde 6 meses aqui. E, cara, tu perder 6 meses aqui sem ter a família perto, sem ter um apoio do lado, é muito mais difícil. Então, assim, resumindo, hoje, o que vocês fariam? Hoje visto, com certeza. Hoje Visto, com certeza. E fora que, como o turista, você tem... Olha só o problemão que você pode arrumar para sua cabeça. Imagine só que se tu ficou lá 1 ano e meio de planejamento. A gente vendeu tudo, vendeu tudo. Beleza? Vendemos tudo. Estamos indo como turista, podendo colocar tudo a perder na imigração. O cara pode olhar pra gente assim, olhar pra gente diante de uma entrevista lá e tal, acontecer e falar assim, não vai passar. E dá um carimbinho lá no nosso passaporte. Não, você entende que quem vem com visto já está despreocupado. As 2 botas lá já em Portugal, só falta chegar a alma porque o corpo já tá. Então, tipo, eu acho que você tira essa preocupação dos seus ombros, né? Porque a gente, na imigração, a gente batucava o joelho. Sai fazendo pagode. Eu queria responder. Ó, amor, se ele te perguntar isso, tu vai responder isso e a minha resposta vai ser igual. Como é que foi? Vamos lá? Como é que foi a imigração? Como é que foi chegar na cabine ali? Como é que foi essa parte da imigração? Como é que você se sentiu? Porque cada um passa de um jeito. Eu conheci pessoas que disseram, cara, não me perguntaram nada. Eu conheci pessoas que me perguntaram até meu tipo sanguíneo. Como é que foi a imigração de vocês? Primeiro, para quem não sabe, tem uma mini imigração ainda no Brasil, que é a alfândega ali do Brasil. Para você passar, você ainda passa por ela. Aí o idiotão aqui, aqui, ó. Da imigração. Tirando foto na imigração. Eu pensei que era só um guichê que passa ali e tal. Não, aí os policiais já... Não, já olhou a minha... Aqui não pode gravar, não. Não pode gravar, não. Aí chegou na nossa vez, ela... Menino, se é outro atendente aqui, você já não ia viajar. Então, você nem ia sair de São Paulo. O primeiro ponto, tá? O primeiro ponto. Foi esse. A gente quase foi deportado estando no Brasil. Deportado para São Paulo, estando em São Paulo. Segundo que a gente fez a nossa imigração na Espanha, né? A gente foi para a Espanha, a gente foi pela Air Europa, a gente pega para a Espanha e da Espanha nós fomos para Porto. Cara, antes nosso voo atrasou muito, então mudou muita coisa. O nosso voo, ele foi, assim, na imigração, completando, né? Na imigração, foi tranquilo, na hora ali. Porém, o nosso destaque foi antes da imigração, porque o nosso voo ele foi cancelado no dia. A gente ficou o dia inteiro na fila do aeroporto, sem saber se ia voar ou não. Sim. Aí atrasou 3 dias. 3 dias. Isso na Espanha? Não, aqui no Brasil. No Brasil ainda? No Brasil. Caraca. É engraçado que o pessoal, nossa família, a gente postava stories lá, o pessoal... Eita, como que é Portugal? A gente lá em São Paulo. É maravilhoso, é tudo lindo aqui. E
gente estava recebendo e-mails e e-mails. Voo cancelado, voo cancelado. A gente, nossa, cancelou, esquece. Foi na época de pandemia, ali pós-pandemia, como é que foi? Foi em qual época? Foi em 2022 mesmo, foi depois da pandemia. Foi Um pós-pandemia. pouco depois da guerra. Entendi. Quando deu, na verdade, foi um grande cancelamento de voos nível mundial, na verdade. E a gente, assim, foi bem no limite, porque acabou essa situação, né? A gente foi bem no limitezinho, assim, de, tá ok, podem viajar que não vai ter nada acontecendo com vocês. Foi bem assim. E a gente foi pra Espanha na cabeça assim, não, quando ele me perguntar, e eu sei falar espanhol, e eu vou falar assim, não sei o quê. O cara simplesmente só olhou pra gente. Onde vai? Vamos para Porto, ele, quantos dias? Eu, seriam 17, mas agora é 15 porque teve um atraso. Tá. Aí eu acho que eu queria puxar assunto. Não, mas assim, é que a gente vai... Aí eu puxei. Quase que estraga tudo de novo, né? Tipo... Eu acho que é dali que a gente abre a mente de que a imigração não é propriamente ali naquele lugar. A imigração, sua vida imigratória começa depois. Acho que a gente se fecha tanto naquela questão de não, eu tenho que falar assim, né? Não, porque eu tenho que estar vestido de tal jeito, eu tenho que... Tem que mostrar naturalidade, eu vou de chinelo para mostrar que eu sou natural, que eu tô indo viajar. Cara, se realmente a sua intuito é morar, a sua vida vai começar depois daqui. Os perrengues são após isso, né? Bom, vamos falar de outro assunto bacana e polêmico, perrengue. Qual que foi, assim, passou a imigração, foi muito tranquilo, chegaram a ficar em Madrid ou já viajaram para o Porto no mesmo dia, como é que fizeram? No mesmo dia, a gente ficou 15 minutos em Madrid, não, uma hora e 15 minutos em Madrid. Só dentro do aeroporto, que é enorme. O aeroporto é gigantesco, lá não se atreva a andar. É uma cidade, né? É uma cidade. Dentro do aeroporto. Não se atreva a fugir da rota, senão você nunca mais volta. Tem gente que diz que tá lá até hoje. Então, assim... É igual nos postos Grau no Brasil, né? Então, tipo, a gente saiu de lá, pegou o voo, foi 15 minutinhos, né? Muito rápido mesmo, pra vir pra Porto. Aí a gente pensou, ok, passamos da imigração, tudo certo. Saímos lá, vamos pegar a nossa malinha, linda e belos, quando a gente sai com a mala do aeroporto, tem um guardinha... Aqui, ó. Vem cá. Rapaz. Isso no Porto já. No Porto? Não, pode voltar aqui. Vem cá. Onde vocês vão? A gente vai pra casa dos nossos tios. Que tios? Não sei o que. Mas vieram fazer o que aqui? E quase que a gente, de novo, deportário. O cara barrou a gente. Porque foi um atendente que estava implicando com todo mundo. Teve gente com visto. O cara falou, eu tô vindo para estudar. Cadê seus livros? Não, você não vai entender. É online aqui, ó, sabe? Tipo, livro online. Não, mas estudante sem livro não existe. Volta, depois vamos conversar. Caraca. Ele foi bem chatinho. Ele foi o pão de cima. Caraca. E vocês já tinham ali, agora chegou, né? Passou por essa parte que é complicada, que quase vai pra salinha, vamos dizer assim, né? Que fica um pé na salinha, um pé fora. Como é que foi a sensação de passar no portão ali, né? Saiu, pô, tô em Portugal, tô aqui. Como é que foi a sensação? Como é que aconteceu tudo? Nossa, foi um êxtase, assim, de uma... Parecia que a gente estava entrando na Disney. Eu não sei quando uma pessoa que tem as realizações, né? Cada um tem o seu sucesso, né? Cada um tem a sua realização. A nossa realização naquele momento era estar ali, de qualquer forma que fosse, a gente tinha que estar ali. A pessoa quando compra um carro, ela entra no carro pela primeira vez, ela... Caraca, eu não tenho tanto dinheiro para estar aqui. Acho que foi essa sensação, é como uma liberdade, sabe? A gente passou de um portal para o outro, assim. Caraca, conseguimos. Foi literalmente isso. A gente estava radiante. Por onde a gente passava, ele estava... O turistão, né? Tipo, tô aqui agora, né? E agora não volta na verdade. Foi bem assim. Cara, já contaram um pouquinho dos perrengues que passaram, não foi poucos, né? 3 dias de atraso no voo, vai pra Madrid. É um pouquinho diferente também quem imigra em Madrid, quem imigra aqui em Portugal direto, né? Que faz a imigração aqui. O que vocês tiveram que fazer? É um pouco diferente, né? Quando tu imigra em outro país e vem pra Portugal. O que vocês tiveram que fazer? Você diz assim... Tu tem que avisar o CEF que vocês vão ficar morando, né?
Tem essa parte Na verdade, assim, como a gente fez antigamente você precisava ir no CEF para conseguir conhecer lá, para ter um carimbo de Portugal e tudo mais. Dizer que você chegou. Isso. Ó, já vai entrar em um outro perrengue com uma coisa assim que, tipo, muito complicada que aconteceu com a gente. A gente tinha essa informação de que nós precisávamos ir no CEF. Isso você não encontra em lugar nenhum. Inclusive, já deixo aqui a informação para vocês. Hoje pode ser que esteja no site já, mas você não precisa mais ir no CEF dizer que você... Essa é a informação que eu tinha, por isso que eu perguntei. Para vocês verem, eu já estou aqui mais de ano em Portugal, a informação que eu tinha. Imigrou em outro país, tu é obrigado a ir no CEF e meter o carimbinho. Exatamente. Se você imigrou em um país num dos países do espaço Schengen, não precisa mais. A não ser se você chegue de barco. O que acontece? Tem gente que chega de Marrocos por barco que você precisa dizer. Agora, passou qualquer tipo de meio aéreo, você não precisa. Então, a gente tinha na nossa cabeça que precisava, que a gente tinha que ir lá no CEF, meu Deus. E tem antes tinha um tempo para você dizer ao CEF, né? Acho que são 20 dias ou 15 dias. E a gente, como a gente estava documentação ali, documentação cá, a gente deixou para o último dia para ir lá. Último dia. Mesmo não precisando. Chegando na fila lá do CEF, a gente vai numa pessoa mal intencionada, né? Um português mal intencionado. Estava sentado lá, ela olhou, a gente perguntou, olha, a gente chegou aqui em Portugal, a turismo, mas a gente precisa informar o CEF que a gente chegou. Mas por que vocês precisam informar o CEF? Vocês não são turistas, vocês vão morar aqui. E não sei o quê. E começou a gritar lá no CEF. Cara, dizendo, vocês estão ilegais no país, não falem com policiais, vocês vão ser presos, não falem com ninguém. E desse jeito, gritando com a gente, e a gente sem entender nada. A gente ficou com muito medo. Saiu de lá correndo. Porque ela começou a seguir a gente. Ela começou a seguir a gente saiu correndo, porque os atendentes estavam olhando para nossa cara, todo mundo olhando para nossa cara, a gente saiu de lá a milhão. E aí depois, no outro dia, mais calma, a gente foi lá, conversou com uma atendente do CEF, ela, não, meninos, não precisa mais. Não precisa. Isso aí não você entrou por onde? Entrou por barco? Não. Então não precisa. Tá tudo certo. As informações, faltam informações, realmente, aquilo que a gente estava conversando. Muda muita coisa, está mudando. Entrou algo muito bacana aí, para quem ainda, acredito que todos os brasileiros estão pensando em vir, sabem, entrou algo que ajudou muito nós brasileiros, foi a CPLP também, que é algo novo, né? Eu acho que está vindo muita coisa boa, né? A questão do visto estudante já tinha, mas o visto de trabalho, agora também CPLP para quem já estava aqui. Infelizmente o CEF é um órgão do governo, e isso é em qualquer lugar do mundo, tem seus problemas, tem suas deficiências, vamos dizer assim, e agora é uma empresa privada também que está fazendo, e acredito que talvez acelere alguns processos, porque envolve dinheiro, e quando envolve dinheiro tem que se pagar por algumas coisas, os processos também acabam acelerando. Como vocês entraram como turista, vocês devem ter feito manifestação de interesse. Chegaram a fazer CPLP, ficaram com uma manifestação, como é que foi esse processo? A gente optou pelo CPLP, a gente só não fez exatamente na hora que saiu. A gente sabia que por ser algo muito novo, poderia ter informações muito desencontradas. A gente tinha um objetivo pelo qual a gente ia querer poder ter, né? Não sair viajando pela Europa, mas a gente tinha outro objetivo. Então a gente quis muito na hora, só que a gente esperou. A gente falou, vamos ver o que vai dar, vamos ver os perrengues que vai surgir. Aí quando a gente viu que pelos nossos objetivos estava dentro, aí a gente deu entrada. Porque eu acho que muita gente teve o intuito principal de poder sair de Portugal, né? Não, eu vou lá, vou visitar Marrocos, vou visitar não sei aonde. A gente não tinha esse intuito, a gente tinha o intuito de ficar legal no país, poder estudar, poder... preciso voltar no Brasil. O Brasil pode, então a gente, beleza, preciso ir lá rapidão, só fazer um bate-volta, vou lá. Ele é rapidinho, passar uma meia hora, dar um beijo na mãe e voltar. Rapidão, pecar até lá, já tô aqui. Então a gente foi bem
essa pegada. Então, ele pra gente foi muito útil. E ter também aquela coisa de, ó, aconteceu tal coisa no Brasil, eu preciso voltar agora e eu posso voltar aqui. Vou perder todo o processo, Exato, né? eu não vou perder. Legal. Então, é ter essa segurança de que aconteceu qualquer coisa, eu posso lá voltar rapidinho e voltar para cá sem problema. Eu acho que é uma sensação muito boa. Show. Bom, agora vamos voltar um pouquinho então. Saíram do Brasil de São Paulo, imigraram em Madrid, vieram para Porto. Vocês já tinham local para morar? Vocês ficaram em Porto? Eu sei que vocês moram em Braga hoje, mas vocês ficaram no Porto, foram para Braga direto. Como é que foi essa parte aí? Moradia, agora vamos falar um pouquinho. Questão de aluguel, a gente também escuta algumas coisas no Brasil, chega aqui também bem diferente, né, daquilo que a gente escuta. Como é que foi essa transição? Foram para Porto, foram para Braga, já tinham de morar, não tinham? Como é que foi isso? Então, a gente inicialmente ficamos na casa de um tio nosso, daquele tio da Suíça, que tem uma casa em Portugal e tal. Nós ficamos ali hospedados uns dias, né? Foi só uns dias mesmo, só para desembarque. Porque a gente explicou e ele entendeu que tantos golpes existindo, a gente ia pagar por algo, chegar aqui e não existir nada. Então, procurar pessoalmente seria melhor e a gente pôde chegar, ver que era real e conseguir algo nosso. Para dar aquele respiro para poder tirar nossos documentos, né? E depois procurar uma coisa nossa. A gente saindo de lá, a gente foi... Para quem não sabe, a gente morou 8 meses em apartamento compartilhado, né? Em quartos? São quartos, né? Vamos usar o português claro, né? Morar em quarto, porque a sua vida, 90% do seu tempo ali é no seu quarto. No seu quarto. Né? Você dá uma passadinha e não é fácil. Não é fácil. Isso em Braga mesmo ou em outro lugar? Em Braga mesmo. A gente saiu de Porto e já veio direto para Braga. A gente pegou o comboiozão lá, vamos aprender e vamos vir para Braga. Por que Braga? Cara, Braga... Culpa do YouTube. Na verdade, a gente via pouquíssimos vídeos de Braga. Sério? A gente via muito Porto, via Lisboa. Porto Lisboa. Aí via aqueles influencers que eram de não sei aonde e já tava super popular. Já tava lotado aquele lugar que não cabia mais uma alma viva ali. Então a gente optou por Braga por saber que era uma cidade onde o estudo era muito bom. Fora que a gente veio de cidade grande, a gente não queria, a gente sabia que era menor e etc, mas a gente não queria ter aquele impacto de ir para uma aldeia. A gente queria algo um pouco mais semelhante a algo que a gente já estava acostumado. Para não ter um choque, né? Braga se encaixa um pouco porque Braga tem esse ar interiorano, porque tem essa parte... de menos gente comparado a Porto e Lisboa, mas tem tudo, tem shopping, tem grandes supermercados, acaba tendo tudo ali em Braga, né? Aeroporto fica 40 minutinhos, dependendo do lugar que tu mora no Porto, é mais longe de sair de Braga para ir pro aeroporto do Porto, né? Então, Braga é muito bem localizado. Então a gente veio para Braga e moramos em quartos. Cara, entra assim um detalhe de se você pode ficar mais tempo se preparando para você ter o seu lugar, faça. Sério? Faça, porque na altura que nós viemos, para quem não sabia, na altura, independente se nós viéssemos com 5 mil euros, não dava para arrendar um apartamento em Braga. Não dava. Já pediram pra gente 18 calções. 18. Caraca! Um contrato de 12 meses, ou seja, eu falava assim, tá, então eu tô pagando 6 meses a mais, sem saber nem se eu vou ficar esses outros 6 meses. Um contrato de 1 ano eu tô pagando 18? Não, peraí, tem uma coisa errada. E 18 adianta, era muita coisa, fora uns que falavam assim, não, você só vai conseguir arrendar se você tiver fiador. Português. Não é fiador qualquer. E quando pedia pra gente, não, pra arrendar você precisa de 6 meses de... o seu contra-cheque, né? Contra-cheque. Aí e você acabou de chegar. Sabe? Tipo, eram coisas que debatiam com outras. Então, é muito complicado. Às vezes você olha assim, você vê muito vídeo de pessoas colocando assim, olha, o meu apartamento de 350 euros em Portugal. Em Portugal. Mas não fala onde que é a localidade. Se morar igual eu moro, que é no meio do mato, né? Que eu moro
tem o fim do mundo, eu moro 2 passinhos depois. Encontra. Agora, em Braga, né, a gente tem vários conhecidos no mercado e no próprio mercado imobiliário, cara, qualquer T2 hoje, 800 euros em Braga. Assim, ó, longe, não tem garagem, não tem nada, qualquer apartamentinho aí, quartos no Porto, tenho parceiros aí de negócios, quarto no Porto a 600, 650 euros. Essa é a realidade hoje que eu conheço. Né? Não sei se é a mesma realidade que vocês vivem hoje, mas é mais ou menos isso, T0, T1 a 600, 700 euros. A gente chegou a pagar em um quarto, né, que só porque tinha um banheiro separado, né, um suíte, era 550. 550 não era uma região exatamente no centro, era distante, cara, 550. Quando a gente falava com uma pessoa que já estava 2, 3 anos aqui em Portugal, que a gente pagava 550 num quarto, eu falava, meu Deus, mas esse é o preço de um apartamento que é 3. E hoje em dia a gente paga menos do que isso no nosso apartamento. Caraca. Tem outra coisa que é um problema, que daí eu vejo como um problema em Portugal, que é o seguinte, as pessoas estão abusando, né? Estão abusando, e não estou falando de português, brasileiro, estou falando de todas as pessoas que têm imóveis. Eu conheço franceses que têm imóveis e arrendam aqui em Portugal e estão abusando. Tive em reunião tive em conversa com uma pessoa aqui do Porto, né, lá do Porto, e ele tem quartos para alugar. Ele falou, esse quarto aqui, que é uma suíte, eu tô alugando a 650. É um quarto, gente. É um quarto. Assim, a minha vontade é dizer assim, tu tá louco? Só que ele me diz, cara, eu alugo para essa pessoa que tá chegando, que precisa ficar 3, 4 meses, depois ela arruma um apartamento. Eu ganho dinheiro nisso, a pessoa tem onde morar, e né, na visão dele é bom pros dois. Cara, eu não vejo como bom pros dois. Mas, vamos botar nossa parcela de culpa. Vamos lá, vamos botar nossa parcela de culpa aqui como imigrante, não como brasileiro, isso é muito importante, imigrante. O Brenton chegou o Wagner e tem um apartamento arrendado que está sendo anunciado por 600 euros. Aí o Brenton chega e diz, eu pago 600, chega o Wagner e fala, eu pago 700. É isso mesmo. Culpa nossa, imigrantes. E isso eu sei porque como eu tenho muita gente conhecida no mercado imobiliário, eles mesmos falam, cara, eu tive uma conversa esses dias, a pessoa falou, cara, o cara ofereceu 1 ano de renda. Por quê? Porque a pessoa está desesperada para entrar para algum lugar, né? E sim, é preferível tu pagar 1 ano de renda e ficar pagando hotel ou pagando quarto, às vezes por 600 euros, e ela está no desespero e acaba inflacionando o mercado. E eu queria entender de vocês, moraram 8 meses num quarto, hoje estão num apartamento de vocês, que é num cantinho de vocês. Como é que foi essa transição? Questão de valores, vocês já falaram, hoje pagam até menos do que pagavam no quarto, mas como é que foi a questão de burocracia, como é que conseguiram, o que tiveram que fazer, como é que foi todo esse período aí de 8 meses morando num quarto, que deve ser difícil, tu tá num outro país, deve ter outras nacionalidades, às vezes também na casa, como é que foi essa experiência? Acho que no primeiro quarto foi assim, eu acho que, eu vou falar mesmo, Cara, aqui, assim gente... Tá aqui o nome do nosso podcast, foda-se, literalmente foda-se. A gente fala, sem mimimi, sem enrolação, o que a gente acha, e assim, gente, importante, é o que a gente passou. Não é a verdade, não é a mentira, é o que a gente passou, é o que acontece com a gente. Eu tenho inúmeras histórias que aconteceram em lugares que eu fui tratado que nem rei, lugar que fui tratado que nem lixo, e com a mesma roupa, do mesmo jeito, entendeu? Então assim... Aqui a gente passa por isso, infelizmente. Vamos lá, empresário, o próprio otário do meu negócio, né? Que eu chego e digo, o que tu faz da vida? Eu tenho uma empresa. Tem empresa? Foda-se. Eu sou funcionário? Foda-se, eles estão nem aí. É de pessoas para pessoas, do dia da pessoa, do lugar que tu tá. Eu dou exemplo, eu tenho 2 crianças pequenas, numa escola em Braga, nós éramos maltratados, quando eu digo maltratado, é que não dava atenção pra gente. Agora eu tô no interior, tô numa aldeia, a gente chegou na escola aqui, minha esposa foi lá, ela foi totalmente super bem tratada. Foi tratada que nem uma rainha. E é português, é dentro de Portugal, é escola pública, então assim, não é uma coisa ou outra, são pessoas. E a gente tem que entender isso. Sim. Então assim, o primeiro quarto que a gente foi de uma família argentina. Que de momento estava nos ajudando. Não, e eu vou fazer assim para você, porque chicos, não, vou te ajudar, não sei o que, vou te ajudar. 550 euros. Tá? 550 ajuda, hein?
O primeiro ponto foi já que já foi enganada, né? A gente chegou lá, era um P2. Ela me mandou um vídeo mostrando a sala, o quarto, os quartos, né? Mostrando tudo e explicou em qual quarto a gente ia ficar e que a gente ia ter acesso ao apartamento todo. Chegando lá, eu passo pela sala, né? E falo assim, e aqui é a sala, né? Ela, não, aí é minha habitação, que é o meu quarto, né? Aí eu falei, tá, se essa é a sua habitação, então onde está a sala? Não há sala. Ou seja, ela excluiu uma sala para poder colocar mais pessoas lá. Exato. Né? E da gente era 550, a gente descobriu que hoje ela cobra 600 e pouco no que a gente estava. E no do lado era 500. 500 euros. Então, assim, ela tira muito dinheiro. Algo que eu percebi que acontece aqui, as pessoas estão arrendando apartamentos. Por exemplo, Wagner chega aqui, arrenda um apartamento, pega uma renda de 1.000 euros, tem 3 quartos, bota cada quarto a 500, entendeu? Mora dentro do apartamento, aluga os outros 2 quartos, e os 2 quartos pagam a renda dele. Já vi isso, e é algo bem normal. Então, assim, gente, vocês estão vindo pra cá, cuidado com as coisas, falsas promessas. Se vocês puderem vir já com uma imobiliária, alguma empresa que contrate esse serviço, façam isso. Se vocês não têm como contratar, venham, fiquem no hotel, procurem, falem com as imobiliárias, corretores imobiliários, pessoas, empresas de verdade, porque assim, é muito golpe. Eu já conheci aqui mais de 100 pessoas que já falam, cara, eu tomei golpe nisso, já tomei golpe naquilo, já perdi dinheiro aqui. Então assim, tenham muito cuidado. O maior intuito desse nosso podcast, aqui, essa nossa conversa, é alertar para essas coisas e dizer assim, cuidado quando a esmola é demais, muito cuidado. Sim. Ela meio que mostrou que nós éramos parte da família, né? Não, usou nossa família. Mas eram os cunhados, né? A parte da família eram os cunhados. Os cunhados, que ninguém gosta. É o tio chato do pavê, aquele tio que ninguém gosta. Exatamente. Então, assim, foi uma situação muito complicada. Foi uma época muito difícil. Acho que a gente ficou 3 meses naquele, 4 meses. 4 meses. Depois a gente foi para um que nos prometeu os céus e a terra, falando que, não, aqui vai ser o seguinte, vocês vão pagar menos. Vocês vão pagar 350 no quarto. Cada um, né? Não. No momento estava ok, 350 os dois, cada um. Assim, que as despesas, no máximo, era 20 euros para casa. Que dava. Despesa, tipo assim, água, luz, gás, tal, internet, tudo ia dar 20 euros. Aí a gente fez conta, então 350 mais 40, 390. É a conta, né? Mas não. Na matemática brasileira, pelo menos No primeiro mês já veio 70 euros para cada. Caraca! Ou seja, o que era para ser 40, né? Foi 140. 140. Então, pera lá, 305, quase 500 euros. Então, não tava a conta não bate. Entendeu? Então, não bateu exatamente o que eles prometeram pra gente. Foi muito complicado. Esse foi o pior. Foi o pior. Foi assim, onde eles deixavam bem claro que nós estávamos em uma situação vulnerável. Eles faziam o que queriam, a gente não conseguia tomar banho, a gente não conseguia usar a cozinha. Tinha outro casal que morava lá com a gente, que ela foi uma vez fazer um estrogonofe numa panela, e ela falou, eu quero usar essa panela. Aí o marido da dona, né, falou, não, você pode usar essa aqui. Ela, não, eu posso, mas eu quero aquela ali que ela tá usando. Caraca. Então, assim, foi uma situação muito ruim. Uma situação muito, muito complicada, fora que até para fechar esse apartamento, a gente não gosta nem lembrar desse lugar. Eles não devolveram pra gente calção que a gente pagou. A gente pagou um calção e uma renda adiantada. Não devolveram o calção, não devolveram. Falaram, não vou devolver e é isso. Claro, não vou devolver. Simplesmente. Então, você vê a dificuldade que a gente passou assim. Às vezes o pessoal não sabe, o pessoal não vê e só posta lá. Tem gente passando esse mesmo tipo de dificuldade, mas posta lá no Instagram, o que eu consigo comprar para não sei o quê. Aí você esquece que você não vai estar postando a realidade. E não é que você postando isso, você vai estar só postando desgraça na internet. Não é. Você vai estar postando a realidade que uma pessoa pode passar também. Você vai estar abrindo os olhos das pessoas. A gente pensa, não, eu vou para Portugal e vou arrendar um quarto, vai ser mais barato, então assim...
Não, e até tem que pensar isso, porque quando tu bota algo na internet, até antes de eu lançar esse podcast aqui, eu pensei, cara, se eu colocar algo na internet, que realmente seja a mais pura verdade, sem filtro nenhum, sem letras miúdas. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui e vão levar esse vídeo, às vezes, para a vida toda. Às vezes esse vídeo pode ser o vídeo determinante da pessoa sair da casa dela lá no Brasil e vir morar para cá. Então, assim, quando a gente maqueia algumas coisas ou deixa de dar algumas informações, cara, isso pode ser uma influência muito grande negativa para essa pessoa quando ela chegar aqui. Então, por isso que eu disse assim, a importância disso que a gente está fazendo hoje aqui é realmente falar assim, cara, é assim que funciona, pelo menos assim que funciona para mim. Assim, como vocês tiveram esse problema, eu acabei não tendo esse problema, porque quando eu vim do Brasil, eu vim já com o apartamento arrendado, mas bateu um ano, tive que sair. Cara, tive que sair pronto. Tive um senhorio muito bom. Tem uma história bem bacana pra contar. Vou cortar vocês aqui, porque a ideia é realmente de fazer essa troca de informação. Natal, minha renda, vou falar aqui, eu pagava 450 de renda. Era uma renda muito baixa pro apartamento. Vou falar assim, pra quem veio em 2022, minha renda era baixíssima. Eu nem pensava em morar em Braga, tava morando em Braga. Eu só fui porque a renda era mais barata, literalmente, porque eu tava procurando Castelo Branco. Cheguei a olhar até lá no Gerês pra morar, né? Então, assim, como a renda era muito baixa e a gente poderia ficar em Braga, que é uma cidade espetacular, Braga, eu disse, cara, vou pra Braga. Natal, depositamos o dinheirinho lá, 450 euros que era a renda, ele manda uma mensagem. Mentira. Uns dias antes de depositar o dinheiro, ele mandou uma mensagem pra minha esposa, só pra avisar esse mês, não é para depositar os 450, eu já achei, ele vai pedir mais dinheiro, deposita só 450 e fica de presente de Natal. Cara, pra mim foi um negócio espetacular, nunca no Brasil eu vi isso, eu morei de aluguel anos e anos no Brasil, e assim, eu nunca vi uma coisa dessa, cara, espetacular. Porém, 60 dias antes de fechar meu ano de contrato, chega a cartinha no correio, Wagner, arruma outra casa que eu preciso do apartamento. Ele foi lá, ele conversou comigo, tudo explicou o porquê, foi motivos pessoais realmente, a esposa separou da esposa, inclusive a esposa, ele é um português, a esposa é brasileira, e a esposa ia morar no apartamento, cara, muito tranquilo, o cara nos deu o prazo que a gente precisava, até a gente conseguiu sair antes, mas são pessoas e pessoas, né? Mas assim, acho importante também deixar esse meu depoimento aqui, porque assim, existe muitas pessoas boas também, né? Existe muita gente boa aqui. Cara, eu lembro, eu cheguei aqui, cara, comprei, vou ter que entrar nesse assunto também. Agora eu tenho que falar bem também das pessoas, né? Cheguei aqui e comprei um carro. Não comprem carro velho, gente, não comprem. Não caia naquela história de carro velho. Comprei um carro velho. 500 euros, carro. E falei, não comprei um carro barato, paguei 2.200 euros, tá? Não foi um carro tão barato. Cara, eu saí do carro, fui no Rentário Park, parei o carro, quando voltei, bateria morta. Tá, beleza. Chama um, chama outro. Veio em português, me ajudou, deu carga no carro. Beleza, tudo certo. Aí a chave não abria. E a gente chamar chaveiro. Cara, assim, um caos. Sei que assim, o carro foi umas 10 vezes pra oficina. O português que me vendeu o carro me odeia até hoje, porque eu xinguei tanto ele, chamei ele até de santo. Porque eu disse assim, cara, eu paguei 2.200 essa merda, cara, pra funcionar. Mas assim, todos os problemas que tive do carro, eu tive várias pessoas boas. Eu fiquei sem bateria umas 3 vezes no carro, tá? Não tava falando com carro velho que tem que desligar farol, ligar farol, essas coisas assim. E meus perrenguezinhos, mas tive um português que, cara, olhou. Teve um cara dentro do Minho Center que viu que o meu farol tava aceso. O cara me esperou voltar no mercado pra perguntar se precisava de ajuda com o carro, porque ele sabia que o carro tinha ficado sem bateria. Ele não tinha obrigação nenhuma, irmão. Um português esperou eu voltar das minhas compras no mercado e simplesmente me ofereceu ajuda para dar carga no meu carro. Então, eu assim, cara, existem pessoas extremamente maravilhosas aqui. Extremamente maravilhosas. E existem pessoas sem vergonhas, como existe em qualquer lugar do mundo, né? É para desmistificar isso, né? Que o pessoal fala que não, todo português ele é grosso. Não. Todo português é ogro. Cara, nós trabalhamos com portugueses, maravilhosos, tá vendo aí? É uma pessoa que a gente não consegue entender, assim, o jeito dela, que é uma pessoa doce, se puder te ajudar, tirar algo do corpo dela, não, toma aqui pra vocês, não, porque eu vi que vocês estão com frio, não, toma aqui, bolachinha, toma lá. Meu, é um anjo de pessoa, nós estamos por portugueses que a gente não consegue nem agradecer o tamanho, assim, da bondade que eles tiveram conosco. Só que esse último apartamento aqui, para deixar bem claro, eram brasileiros, tá?
Assim, nada, não dizendo assim, mas eram pessoas que estavam ali para se aproveitar da dificuldade das outras pessoas. Não, você tá querendo, você tá sem casa, eu tenho a casa. Você me paga, eu recebo. Cara, assim, o maior número de golpes que eu vejo aqui são brasileiros. Tá? O maior, né, infelizmente é isso. Até porque eles veem essa fragilidade, pegam muita gente que vem do Brasil sem estudo, sem conhecimento, e eles aproveitam. Infelizmente é isso, né? Se acham mais perto, mas que tira com uma mão, Deus dá com a outra, né? Então a gente sabe que um dia vai pagar. E é o que vem queimando o nosso mercado, vem queimando a gente muitas vezes, é isso, a gente sabe. Mas existe muitas pessoas boas, a gente sabe que isso também é algo que a gente está fazendo muito também aqui, de coisas boas, nós como brasileiros também, e muitos portugueses fazendo coisas boas pra gente. Sim, sim. É isso mesmo. E aí aqui a gente conseguiu aqui, né, amor? Foi. Depois de muito perrengue nos quartos compartilhados, eu lembro que a gente ficou desesperada esse dia. Foi o dia crucial que eu falei, ou consigo um apartamento ou vou embora desse país, porque eu não vou mais passar por nenhuma situação. Vou ser bem sincero para vocês aí, que vocês estão assistindo, Wagner, a gente estava a ponto de ir embora. Embora mesmo. Não porque a gente não passou por muitos problemas, mas sim porque em pouco tempo a gente já tinha passado tanta situação, que a gente começou a olhar e pensar que não era aqui, que era Deus queria a gente aqui. A gente começou a ver apartamentos para comprar no Brasil. Tipo, a gente falou, não, vamos comprar um apartamento. Era mais fácil, só para você ter uma ideia, era mais fácil e mais viável comprar um apartamento no Brasil, com a nossa situação, do que arrendar um aqui em Portugal. Comprar um apartamento, chegou pessoas, pra você ter ideia, minha mãe chegou. Eu consigo tirar um apartamento que você... Como assim? Entende? E um belo dia a gente andando no parque da rodovia aqui, né? Que foi o dia crucial, como eu falei. A gente andando assim, triste. Muito triste. Mas triste. Às vezes você tá vendo esse vídeo aqui, você já passou por isso, ou tá passando por isso. Ou vai passar por isso. É a crise existencial. É normal, é normal. Esse dia eu lembro que a gente saiu do apartamento, a gente estava no parque da rodovia, a gente só queria sair do apartamento. A gente não aguentava ficar lá. A gente falou, vamos ali. A gente foi lá, comprou um salgadinho. Quanto que a gente tinha na conta? Sei lá, 3 euros. 27 cêntimos na conta. 27, eu tô falando a verdade. É uma coisa assim, eu vou falar uma coisa muito legal. A gente tinha 27 cêntimos na conta, a gente tinha limpado a conta de pagar dívida, de pagar, inclusive, novamente as despesas que não eram pra gente pagar, veio alta de novo. A gente limpou a nossa conta, e a gente olhando e falou, cara, a gente precisa sair desse lugar. E a gente ao ponto de desistir, tá? Ao ponto de desistir. Tá aí a resiliência do imigrante olhar e falar, cara, vai dar certo, não é possível que eu vim pra cá pra só sofrer, uma hora vai dar certo. E a gente com 27 cêntimos, né, na conta, ela olhou, viu a Raíssa, amiga dela, tem um apartamento assim, ó, vê se te interessa. E nada, saiu mandando mensagem pra todo mundo. Eu fiz um copia e cola, eu falei, eu vou mandar mensagem pra todo mundo que eu conheço aqui em Portugal. A gente tá 8 meses, não é possível que alguém não saiba de algum apartamento. Eu falei, eu saí mandando o copia e cola pra todo mundo. De alguém vai falar. Aí essa amiga nossa, a Raíssa, que foi um anjo na nossa vida, falou, amiga, eu conheço ele, esse apartamento. Vai e fala que foi eu que indiquei dela, que vocês conseguem. Aí a gente conseguiu assim... No mesmo dia. E detalhe, sabe como uma coisa vai acontecendo atrás da outra, assim, quando você aguenta firme, ela foi abrir a conta dela Foi engraçado, ela abriu a conta dela no Santander, que é do Brasil, tipo, a gente nem abre mais, ela foi abrir lá, tinha R$1.800 na conta dela. Caraca! Era tipo 27 cêntimos. Vou abrir a minha aqui, pera aí, deixa eu abrir a minha. Pelo amor de Deus. Até hoje a gente não sabe do que se refere esse dinheiro. Tipo, aparece lá a referência, transfer não sei o que, não sei o que lá. Não sei se transferiram errado. Não sei se... É que era vários piques. Era vários piques, tipo, um atrás do outro. 800, mais 800, mais 200. Então, tipo, a gente não entende realmente o que aconteceu. Caraca. Então, você vê, quando uma coisa começa a dar certo, eu falo pra você, depois desse dia... Tudo andou. Tudo andou na nossa vida. Tudo andou. A gente conseguiu aqui o nosso lugarzinho. Não que a gente tenha deixado de acontecer coisa ruim, né? Coisa difícil da nossa vida. A gente é um imã para perrengue. Mas que as coisas começaram a andar de uma forma assim que a gente não consegue explicar.
Cara, vocês entraram num assunto bem bacana e acho que é o que as pessoas sempre querem saber, que é dinheiro, né? Uma coisa que as pessoas ficam, cara... Vamos falar um pouquinho então de trabalho, né? Já falamos da chegada de vocês, falando de moradia, agora trabalho, que é as pessoas querem chegar trabalhando, as pessoas, né? Eu não vou nem entrar nessa questão de documentação, porque isso aí a gente tem que fazer uma live só falando de documentação. Nós vamos fazer um dia aí, nós vamos combinar mais uma conversa e nós vamos entrar a fundo nessa questão de documentação, porque é muita coisa, a gente ficaria aqui tranquilamente 3, 4 horas falando sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos falar de trabalho, dinheiro, porque é importante e eu falei aqui, ó, é sem filtro. É falar realmente, cara, eu trabalho na fábrica, eu ganho tanto, se fizer a hora extra ganha, se não... Porque a gente sabe assim, primeira coisa, diferente do Brasil, isso é algo que eu vi aqui assim, eu nunca ganhei menos que um salário mínimo no Brasil. Tá? Eu nunca ganhei menos que um salário mínimo no Brasil. Sempre que eu que trabalho com vendas a vida toda, sempre trabalhei na área de vendas, de loja e tudo mais, eu sempre ganhei mais que o salário mínimo. Aqui, o que eu percebi, não sei se é a mesma coisa que vocês perceberam, é que aqui é muito difícil ganhar acima de um salário mínimo. Aqui todo mundo ganha. O vendedor da loja é um salário mínimo, o gerente é um salário mínimo. Que é o base aqui, é isso que eu percebi. Então o que acontece? As pessoas dizem, pô, tu vai no mercado e com apenas 50 euros tu compra isso, que dá X% de um salário. Perfeito? Só que no Brasil aqui dá 30, lá no Brasil daria 50. Só que lá no Brasil dificilmente, vamos dizer assim, tu ganha só um salário mínimo, tu ganha o dobro. Então, existe um pouquinho dessa ilusão, no meu ponto de vista, das pessoas dizerem, com 50 euros aqui tu compra muito mais. O problema é que tu ganha, entre aspas, muito menos, em proporção do que tu pode ganhar fora. Eu não sei se com vocês é isso, porque é um casal, os dois trabalham, né? Aí tem renda, luz, internet, mercado, transporte, são várias coisas. Como é que é a percepção de vocês sobre quanto vocês ganhavam no Brasil, essa diferença, né? Porque realmente baixa em questão de padrão, e eu sempre não comparo valores, eu comparo porcentagens e eu ganhava 2 salários, agora eu ganho 1, eu gastava X, agora eu gasto Y. Como é essa percepção de valor, de dinheiro para vocês hoje aqui em Portugal? Não dá para ganhar dinheiro. Não dá. Eu vou ser bem real com você, vou ser bem sincero para você que está assistindo. Não vale a pena você ganhar dinheiro. Muito dinheiro assim trabalhando. Porque... Você vai perceber quando você chegar aqui que as pessoas não querem. Porque vai pro governo. É real. É real. Vai pro governo. Vai pro governo. Outra coisa. Os aumentos de salário aqui, eles acontecem não igual no Brasil, que é aquele anual, de ciclo anual. Tipo assim, se o seu salário era tanto, agora tem que aumentar tantos por cento em cima do... Não, ele aumenta de acordo com o salário mínimo que aumenta no país. Se o país não aumentar, você vê que tem pessoas que, na fábrica que a gente trabalhou na Coindu, né? Tem muitos coinduenses aqui que trabalharam com a gente aqui, vai estar assistindo esse vídeo. Você sabe o que é, tipo, você trabalha na Coindu, né, tipo, tem pessoas que estão trabalhando há 30 anos lá que ganham a mesma coisa. O que difere é que ela anteriormente ganhava 100 euros, o salário mínimo há 30 anos atrás era 100 euros, e agora tá tipo 750. Aí uma senhorinha uma vez até falou pra mim assim, vocês querem demais. Vocês já entraram ganhando 760 euros. Meu Deus, é o mínimo. Você queria que ganhasse quanto? O que muda é isso, porque, sinceramente, aqui não é um lugar assim para você falar assim, vou entrar numa empresa e vou ganhar tal. Não vai. Assim, é sério, de forma legal não. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz hora extra na primeira fábrica que eu trabalhei, eu fiz 150 euros. Falei, nossa, eu fiz 150 euros, amor, que eu não vai ajudar em tal coisa. Eu recebi 70. 80 foi pro governo. Caraca. Tipo, é pequeno, mas é um valor pequeno, vamos dizer assim, 150 euros, mas mais do que a metade foi pro governo. E uma coisa assim que a gente vê de muito diferente é que no Brasil nós trabalhávamos os dois, tipo, eu ganhava coisa de 3 salários mínimos na empresa onde eu trabalhava e ela uns 2,5 para mais. Fora a fotografia. Então, tipo, a gente fechava com uns 8 mil reais mínimo, assim, mensal. Dá para viver tranquilamente, ok. Ainda com toda aquela questão de não ter segurança e tal, mas beleza.
Mas tinha como você fugir do padrão ali. Falar, não, peraí, eu ganho tanto, mas dá pra mim. Dá pra... Um evento é básico, mas você pode pegar e só vender um boicote. Vende uma trufa no farol, tu ganha um dinheiro a mais. Você pega água ali e vai vender o farol. Aqui não. Aqui não tem isso. Então, a gente sentiu bastante. A gente sentiu muita diferença. A gente tá sempre preso a um padrão, assim, ó. Você quer ser empreendedor? Então tu vai abrir atividade, tu vai vender assim, tu vai fazer assado e vai me dar dinheiro. O governo falando com a gente. Eu não sei se vocês sabem, né, mas tem duas coisas bem que eu acho... Eu vou falar a minha palavra, ridícula. Tem duas coisas que eu acho ridículo. Tu não pode escolher o nome da tua empresa e nem o nome do teu filho aqui. Ponto. Não sei se você sabe, isso também é um assunto aí pra mais pra frente, mas o nome por exemplo, a gente tem uma empresa, que é a agência, minha esposa tem uma agência, né, de publicidade, a gente foi botar um nome e disse, não, esse nome aqui não pode. Se tu quiser, tu utiliza esses nomes ou o teu nome. Tem um catálogo, né? Só pra ter uma ideia, eu tenho clientes ali, tenho parceiros e tudo mais, por exemplo, é uma frutaria, né, verdureira. O nome é Primavera Soberana, porque é um nome que Portugal deixou ele colocar no negócio, entendeu? É verdureira do João, mas não é verdureira do João. Ou é o nome dele, ou um nome aleatório. Por exemplo, tem um outro cliente, que é um alojamento local, e o nome é Prisma de Viragem. Que o nome, eu não achei nem significado do negócio. Entendeu? Se tu é português, claro, para nós brasileiros não se encaixa porque somos estrangeiros, né? Mas e para os outros estrangeiros. Mas, por exemplo, se tua mãe e teu pai fossem portugueses, tu não poderia ter o nome de Brenton de jeito nenhum. Não mesmo. Nem Cindy. Exatamente, também não. Ó, Wagner, eu não sei se poderia. O meu é com V, não sei se poderia. Talvez com W, talvez pudesse. Tá? Mas assim, então assim, essa parte é muito complicada. Né? Quis dar esse adendo porque assim, é uma coisa assim, cara, tu não pode escolher nem o nome da tua empresa. Aqui o governo manda no negócio realmente. Você vê, um nome muda tudo. Você quer botar um nome de uma empresa, porque pode. Aí você lança lá um Wagner Modas. Pô, Wagner, cara. Não, eu queria colocar um negócio assim. Não. O país ele. Tu pode usar o nome fantasia, né? Normal ali, quero botar o meu nome de podcast, o Foda-se Podcast. Se eu for lá pra registrar, esquece, filho. Esquece. O nome da empresa é Wagner Braganholo, ponto. E se tu quiser isso, não é Luz Verde do Horizonte, entendeu? Luz Verde Podcast. Tipo isso, se eu for botar realmente em empresa, é isso que vai acontecer. E a gente se sentiu muito preso de a gente não poder fazer a lei. Aqui, desculpa, as pessoas que fazem a lei são pessoas que vendem um documento, que vendem não sei o quê. Ou que é herdeiro. A pessoa passa alguém para trás para conseguir uma renda extra. Eu não estou justificando o erro daquela pessoa. Mas essas pessoas fazem isso porque o próprio país não deixa ela ganhar dinheiro de outra forma. A esteticista, que antes fazia unha porta a porta, ela já não pode fazer mais isso. Legalmente ela não pode, não. Ela tem que abrir a atividade dela, pagar os impostos que ela tem que pagar referente àquela unha que ela fez de 10 euros, 15 euros, 20 euros. Tem imposto até sobre a música que coloca no local. Aqui tem uma lei onde os restaurantes pagam uma taxa para poder ter a TV aberta passando, só para você ter uma ideia. Gente. São algumas coisas que realmente prendem. Eu disse, eu não sou contra tudo, eu disse assim, cara, acho que o imposto tem que ser pago, mas acho que tem que ser pago de uma forma gradual, né? Tem que ser uma forma mais leve, vamos dizer assim. E eu acho que falta um pouco na parte do empreendedor aqui, essa ajuda, né? Hoje, o que aconteceu? Pós-pandemia, vimos aí, só a gente sair no centro de Braga aí, ou do Porto, muito comércio fechado, porque não conseguiu sustentar a pandemia, mas não é por causa da pandemia, é algo que já vinha de muito tempo, né? E não consegue sustentar. E aí entra isso que vocês falaram também, que entra as coisas erradas. Eu vou fazer aqui sem nota, vou fazer assim assado, aqui eu vou fazer assim, porque acaba que, cara, às vezes, para te vender algo, tu tem que estar fazendo abaixo do preço, para te fazer abaixo do preço, tu pagar imposto, tu tem prejuízo. Acaba acontecendo isso. E empreender em Portugal, falo eu com experiência no ramo, né? Cara, é muito difícil. É muito difícil.
Num geral, eu conheço gente que tem barbearia, eu conheço brasileiros que tem barbearia, eu conheço irlandês que tem barbearia, e eles dizem assim, cara, é muito difícil empreender aqui. As pessoas não aceitam muitas coisas, né? Então, assim, o que mais vocês têm para dizer assim, em questão do emprego? Você trabalha em fábrica, né? E o que mais vocês têm para trazer assim pra gente? Além das horas extras que às vezes não vale nem a pena fazer, né? Olha, falando pra ser bem sincero com vocês, aqui não tem emprego. Nenhum, não tem emprego. Mas tem muito trabalho. Muito trabalho. Ah, mas como assim? Não entendi. Cara, emprego aqui, se você quer um empreguinho pra se manter, ficar de boa, não tem, cara. Aqui você trabalha muito. E eu e minha esposa, nós nunca trabalhamos tanto na nossa vida. Gente, já trabalhei na 25 de março, no Brás, em restaurante, em pizzaria lá no Brasil. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como trabalhei aqui. Nunca. Um pedreiro que trabalhou de pedreiro no Brasil chega aqui e fala, cara, eu nunca trabalhei tanto. Dorflex não dá conta. Cara. É muito trabalho, é uma diferença assim astronômica, porque aqui, só para vocês terem uma ideia, eles precisam justificar cada cêntimo que ele te paga. Ou seja, tipo assim, caraca, eu tô te pagando 760 euros para você trabalhar aqui. Então você vai trabalhar, se você pega um horário das 8 da manhã até 6 da tarde, você vai trabalhar nesse momento. Não vai ter um momento que você vai falar assim, caraca, você trabalha agora. Não, você não pode ficar parado. Não. Você não pode. Você não pode. Você é observado até o momento que você vai no banheiro. Ó, tu foi e ficou 5 minutos. Isso não pode, não. Nesse... Não, e lembrando que, vamos falar de empresa também, agora vamos puxar pro lado das empresas, 760 que elas pagam no papel, porque o funcionário custa $1,5 barão, né? O funcionário custa 1.500 euros hoje. Entendeu? Então, assim, ela paga 1.500, só que pra ti chega a 670, porque tem todos os descontos, né? Então, assim, ela tá pagando 1.500, mas o colaborador tá recebendo 670. Quem tá sendo prejudicado? O colaborador e a empresa. Isso é algo que a gente tem que dizer, porque eu fui olhar para contratar funcionário para agência e disse, não tem como. É impossível o que se paga de imposto. Só para ter uma ideia, minha esposa, que é dona e gerente da agência, ela tem um salário de 480 euros no papel, tá? A gente paga 179 euros de segurança social para 480 de salário. Caraca. Ponto. E é obrigatório, não tem opção de não. Se ela falar, eu sou dona e não quero receber salário, não interessa, tem que pagar igual. Cara, é muito dinheiro, entendeu? É muito dinheiro. Então, assim, às vezes, realmente, olhando também pelo lado das empresas, cara, eles vão sugar o máximo. Eles vão sugar o máximo, entendeu? Sugou mesmo. Aqui não existe desvio de função, não. Acredito. Aqui só existe falta de função. É engraçado, porque onde a gente trabalha, a gente até brinca, né? Se você estiver assim, tranquilo, fazendo, tá errado. Você tem que mexer os braços. Você tá mostrando, você tá em movimento. Fazer toda uma ladainha pra mostrar que você tá ali trabalhando. Juro que se você não fizer, se você não mexer os braços, não mostrar que tá trabalhando, elas vão reclamar, vão falando que você tá lenta. Caraca. Você vai produzir o mesmo, mas você não tá se mexendo. Caraca. E a gente viu isso mais nessa parte, assim, sabe? E não tem muito esse reconhecimento no trabalho. Desculpa, mas assim, a pessoa vai ter mais responsabilidade. Que nem agora, há um pouco tempo a gente passou pro turno da noite, né? E esse turno da noite que foi aberto, colocou um menino para liderar, né? Para ser o líder. Ah, mas é o líder, né? A responsabilidade dos funcionários, vai ter que cuidar dos números, leva bronca o dia inteiro, não sei o quê. O cara ganha a mesma coisa que a gente. O líder da manhã, mesma coisa que a gente. O chefe geral ganha 50 euros, se não 100 euros a mais que a gente. Então, eu acho que essa parte, sabe? Eu acho que muita gente vem pra cá, fala, não, eu vou desbravar lá, vou crescer na empresa, vou ser assim, só que, não, você fica preso sempre naquele teto, sabe? Parece que te colocam dentro de uma despensa e falam, esse teto aqui é isso. Até mesmo que ganha mais é pro governo. E tem pessoas em Portugal hoje que estão às vezes 10 anos dentro de empresa e ganham os seus 700, 800 euros e tá ali, tá tudo certo, tá acostumado com isso e aceita. E a gente que vem de um outro modelo de negócio, eu sempre trabalhei por comissão, sempre trabalhei com vendas, assim, se eu ganhasse salário mínimo, acho que eu me atirava lá no Rio Tietê, eu acho, porque não dá, porque o salário mínimo no Brasil hoje não paga nenhum aluguel.
Não. Então a gente acaba se acostumando a ganhar mais porque os custos são muito mais altos, né? Não é porque eu ganho mais e tô com os bolsos forrados, não era isso. Porque, pô, tu ia no McDonald's, tenho eu, minha esposa e minha família, 4 pessoas, 120 pau no McDonald's. Hoje aqui eu vou no McDonald's com 15 euros a gente come. Ah, não é o melhor lanche, beleza? Em proporção, eu digo, e aí eu acho que entra um pouquinho dessa enganação que os youtubers fazem. E sim, eu tô criticando vocês, caralho, porque vocês enganam as pessoas. Sim, porque falar só, porque com 10 euros tu faz. Cara, claro que faz. Só que explica pra pessoa que ela não vai ganhar mais que 670. Porque é a porra do salário que ela ganha. É isso que ela vai ganhar. Então é bonito falar que aqui, eu gastei 70 euros, é 10% do salário. Não é, porque ele não ganha 700, ele ganha 676. Essa é a questão. E se tu quiser ganhar 50 euros a mais, vai ter que trabalhar igual um burro de carga, mais 300 horas. Também não estou dizendo que as pessoas não ganham mais. Ganham, tem gente que ganha mais. Eu conheço pessoas que ganham 1.200 euros. Se tu for louco da cabeça e for bater porta aí pelas empresas de telefonia, cara, tu pode ganhar 1.200, 1.300, 1.500 euros. Trabalha que nem um cavalo, das 3 da tarde às 11 da noite, na chuva, no sol. Mas aí entra no que o Brenton falou. É trabalhar, não tem emprego aqui. Não tem emprego. Eu tive emprego no Brasil. Eu sentava, terno, gravata, loja de shopping que eu trabalhei como diretor comercial numa grande empresa no Brasil. Eu era terninho, gravata, ar-condicionado, computadorzinho top e cafezinho do meu lado. Aqui não tem isso, filho. Esperar o horário para ir embora, né? E sempre fiz mais, porque meu horário era às 9, 7 horas da manhã eu tava na empresa. Meu horário era de sair às 7, 10 horas, 11 horas da noite eu tava na empresa, tá minha esposa para falar. Sabe muito bem disso e o próprio dono da empresa sabe, porque é meu conhecido, meu amigo, o dono da empresa sabe. Quantas vezes eu entrei 7 da manhã e 11 da noite. E para ganhar, porque eu era comissionado, quanto mais eu produzisse, quanto mais os meus vendedores produzissem, mais eu ganhava dinheiro. Então entra muito dentro, aqui não adianta, tu pode entrar às 5 da manhã e sair no 5 da manhã do outro dia, tu vai ganhar mais, óbvio, porque precisa ganhar mais não coisa, mas não é tanto quanto, não depende, aqui acho que a questão é que não depende de ti para ganhar dinheiro. Tu não consegue trabalhar num lugar que dependa 100% exclusivamente de ti para ganhar dinheiro. E eu acho que isso pesa mais. Então assim, youtubers, para de inventar lorota, chega, fala a realidade. Sim, não importa de chegar a dizer que no mercado com 10 euros compra uma caixa de cerveja com 24 garrafas. Só que mostra quantas horas de trabalho é essa caixinha de cerveja para essa pessoa que quer vir para cá. Porque eles só falam o lado bonito do negócio. Exato, eu acho que é até legal. Muita gente tem falado com a gente, assim, cara, eu acho engraçado a forma que vocês retratam Portugal, vocês não falam mal, vocês não falam extraordinariamente bem, vocês mostram que vocês vivem. Porque realmente chega num período que a gente trabalhou na fábrica, tá? Essa foi uma realidade nossa. A gente saiu 4h30 da manhã de casa, chovendo, que já começa, tudo a rua alagada. A Avenida Imaculada, aqui próximo de Braga, até o joelho alagada, porque choveu demais no inverno, foi lascado no inverno, e a gente não lá. E eu gravava um vídeo assim, falando assim, YouTube, tu falou aí ó, que a gente consegue comprar com 10 euros? Mas mostra aqui, ó, como que você passa para ganhar 10 euros. Fala aqui, ó, o que tu passa, quantas horas tu teve que se lascar levando um xingo aqui na orelha do seu patrão, que chefe aqui, olha... Pra você ganhar esses 10 euros. E se tu não quiser, tchau, tem 30 ali fora esperando pra entrar no teu lugar. É isso. Pra ganhar às vezes menos, que é outra coisa que tá acontecendo aqui, gente, cuidado, tá? Cuidado, tem gente querendo pagar 500, 600 euros pelo trabalho que tem que pagar no mínimo o salário mínimo. Tá? Então assim, também tem isso porque o desespero faz as pessoas aceitarem qualquer negócio. Então não aceite qualquer negócio. Tem muito trabalho em Portugal, não se enganem. E agora eu quero entrar num assunto polêmico também, a ver com vocês, youtuber também, que é assim, estou aqui no shopping e tem várias placas, precisa-se, Braga Park, ele quer ver, né? Precisa-se de funcionários. Tá, agora eu quero que assim, me diga quantos brasileiros conseguiram emprego ali no shopping, no Braga Park, quantos brasileiros entregaram um currículo ali no Braga Park, em qualquer loja e foi chamado. Nossa, eu mesmo, eu consegui emprego no shopping, mas porque a empresa era uma loja nova. Hoje, todo mundo pergunta, como você conseguiu? Porque era uma loja nova. Só por isso, porque todas pediam autorização de residência, cidadania... Então, mas chamavam pra entrevista? Porque eu conheço brasileiros aqui com currículo assim, ó,
invejável que nunca chamaram para uma entrevista. Exato. Tá? Nunca chamaram para uma entrevista. Assim, ó, loja assim, ó, precisa-se de vendedor. Currículo do cara, uma loja de roupa, currículo do cara. 10 anos como vendedor e gerente de loja de roupa. Chegava lá, nem chamava para entrevista. Então assim, é bonitinho chegar lá e dizer assim, ah, olha quanto emprego, estão chamando. Tá, mas cadê? Cadê as pessoas que foram chamadas? Cadê? Entendeu? Cadê? Não, e gente com documento, gente com tudo certinho, com CPLP, gente com visto de estudante, gente, com toda coisa. Aí tu chega onde é que tem emprego? Imobiliária, que eles te escravizam e tu não ganha nada, tá? Sim. E é isso, é o que vai te chamar, 300 imobiliários vão te chamar para trabalho de graça. Empresa de telecomunicações, e vou falar aqui o nome da empresa e que me processe se quiser, aquela setor interativo, usa as pessoas, tá? Eu vou falar aqui, quiserem me processar, podem processar, tô nem aí, tô aqui falando, usam as pessoas. Muitas empresas de construção civil, tá? Que levam para Luxemburgo, levam para não sei o que, exploram as pessoas, então assim, ó, muito cuidado com aquilo que vocês vêem na internet. Ah, vaga de emprego a 1.600 euros. Cara, desconfia, porque não é tão bonitinho assim. Não é tão bonito assim. Fica aqui uma empresa também que chamou, desculpa até cortar, uma empresa que chamou a gente para uma entrevista de telecomunicações. Eu falo assim, empresa grande. Chegou assim, não, vai ser comissionado e vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê. Aí eu olhei pro lado, tinha um imigrante. Olhei pro outro, tinha outro. Não, peraí. Não, Tem coisa errada. Aí esse imigrante, cara, esse cara, eu lembro o nome dele, não sabe, é Marco Polo o nome desse cara. O cara olhou e falou assim, olhou pra mim e falou, é maluco, só tem imigrante aqui? Sim. E começou a questionar, falou, e o contrato de trabalho? Não, é apenas após 6 meses de experiência, porque aí você com essa experiência a gente vai ver quantas vendas você fez e você pode ficar até no nosso time, na nossa equipa. Não, peraí. Não. Como que eu vou trabalhar 6 meses de experiência? Isso está na lei? Não, isso está fora. Isso não tem nada a ver com a lei. Isso tem a ver com as normas da nossa empresa. Aí, como assim? E gente que trabalhou lá, imigrante que trabalhou lá e não recebeu até hoje 1 euro. Aí você lembra que você tem 3 meses para você fazer a sua manifestação e tudo mais. Tem 3 meses para aquele processo. E pessoas ficaram lá 4. Não receberam um contrato, não receberam nada. Outras empresas que também trabalham dessa forma, aquelas empresas de energia, empresas de painel solar. Então assim, gente, cuidado. A dica que eu lembro é assim, ó, cuidado, conheça a empresa. Pesquisem o CNPJ, que é NIF empresarial, dessa empresa. Procurem pessoas que já trabalharam na empresa, tá? Eu sou suspeito de falar, porque como eu falei, eu trabalho muitos anos no mundo das vendas. E a gente acaba tendo um pouco de experiência nisso, conhece, já sabe quem que é mais de confiança, quem não é. Mas tem muita gente chegando aqui que está indo para qualquer negócio e está deixando de pegar outras oportunidades, tá? E sim, é importante chegar aqui, abraçar e aceitar. Se tiver que trabalhar no restaurante, vai trabalhar. Se tiver que trabalhar 30 horas na fábrica, vai trabalhar. Mas assim, cuidar da fábrica que tu vai entrar, cuidar da empresa que tu vai entrar. Pesquise, entenda se essa empresa realmente é confiável, se ela paga os funcionários. Se tu conhece alguém, se tu tem algum brasileiro lá que conhece, que pode conversar, tenta entender porque tá sendo um negócio muito complicado aqui essa questão. Muita gente não está recebendo, muita gente não está trabalhando da forma correta, vamos dizer assim, dentro da lei. Muitas empresas fazem esses contratinhos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, só de papel, só de boca, e aí tu trabalha e depois tu não tem nada a receber. Então, muito cuidado, gente. E foi até uma preocupação nossa nessa parte de contrato. Meu primeiro trabalho foi numa pastelaria. Eu não dava nada pela pastelaria, né? Nada. Falava assim, ó, seu Machado, ó, meu contrato, ele me chamava de William. Eu falei William, né? Porque meu nome é Brenton Williams. Passei o William, ele me chamava de Wilson. Wilson, para cá. Vamos fazer o seu contrato, não sei o que. Não, seu Machado, eu começo a trabalhar, pelo meu desespero, não, começo a trabalhar. Não, Wilson, começo a trabalhar contrato, Wilson. 2 dias estava lá o meu contratinho, segurança social, se entrar lá na minha segurança social, tá lá, aviso, ó, Machado, não sei o que, pastelaria, está tudo ok. Sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim, é muito importante mesmo, ficar atento. O que tem de escravidão aqui, que é romantização de escravidão aqui, não tá escrito.
Existe, dentro dessas empresas que eu falei, desses ramos, existe muita empresa boa, tá? Eu conheço empresas de parte, por exemplo, de painel solar, que são empresas boas que dão um carro, tem contrato desde o primeiro dia que tu entra. Só que, como tu falou, tu chega lá, tu não vê só brasileiro, angolano, não, tu vê português lá dentro fazendo entrevista. Entendeu? Tu vê pessoas ali que estão ali porque querem realmente empresa. Tem empresas muito boas, empresas grandes aqui dentro de Portugal, que levam o assunto a sério de verdade, tá? Que realmente trabalham de uma forma profissional e vale a pena sim. São ramos que dão mais dinheiro, são ramos, trabalha com painel solar, inclusive até falando de painel solar, tem um conhecido meu que veio do Brasil, trabalhava numa empresa de painel solar do Brasil, veio transferido para cá e trabalha aqui na empresa de painel solar, ele vive a vida toda dele em cima disso. E sim, dá dinheiro, o cara trabalha certinho, tem carro da empresa, tem contrato, tem tudo. Então existem empresas muito boas. Eu não estou aqui só para criticar, como a gente diz, tá para falar as coisas boas. Mas tomem cuidado, é muito importante. Youtuber, pare de falar que tem emprego para tudo que é lado, que é só chegar, que não é assim também. Não é assim também. Tem placa. Tem placa, é o que mais tem. Começa a fazer assim, olha essas placas, gente. E gente, vamos estar quase chegando no fim aqui também. Tá sendo um prazer imenso aqui a gente poder fazer essa conversa. Como falei, episódio 1 de muitos que virão. Vocês vão ser convidados novamente para a gente conversar aqui sobre outros assuntos. Hoje era realmente para conhecer vocês, saber um pouquinho da história e repassar todo esse entusiasmo que vocês têm, porque eu acompanho vocês no Instagram. Eu gosto, às vezes eu olho assim, eu abro de manhã, opa, tem história, eu tenho que assistir a história de manhã porque eu quero ver o Brent xingando alguém aqui. Pera aí, deixa eu ver. Que é que não tem processo? Cada um faz do jeito que quer, é os caralho esse negócio. É bem isso. É isso, né? E é legal que ele pega o celular pra filmar bem na hora que ele tá bravo. Ele nem desabafa comigo, ele não, vou desabafar aqui na frente. Vai numa escola, não é falou uma coisa, vai falar na outra. Aí o cara me fala pra me tirar meu documento, o cara que faz documento tá de férias. Ele falou, o que eu faço? Tá de férias, só volta tal dia. Eu falei, e aí? Então, tipo, é esse tipo de coisa que a gente passa, realmente, a gente passa isso. Ó, é isso que a gente tá passando, pessoal, mas é a nossa realidade. Vocês já fizeram o tente? Oi? Já fizeram o tente de vocês? Eu tenho, ele ainda Ela não. tem, eu ainda não. Como é que foi o processo de vocês para o tente? Oi? Como é que foi o teu processo para tirar o tente? Nossa, eu fui lá eu precisei, eu estava precisando de atendimento. Eu fui lá, fui atendida pelo médico, o médico me chamou, ele falou, cadê o seu tente? Eu falei, eu não tenho ainda, eu tenho PB4, dele sem atendimento, sem tente. Que nem escutar ela. Deixa eu até cortar aqui, pessoal, para vocês entenderem. O Tente é o nosso SUS do Brasil, tá? Como se fosse o nosso número lá do cartão SUS. O PB4 é um seguro que a gente faz para vir para Portugal, é um seguro de viagem, um seguro de vida, né? Um seguro de atendimento aqui, resumindo, né? Com palavras bem simples, né? E a Utente é o nosso número do SUS, que depois de um tempo que tu tá aqui, tu já pode pedir esse número do SUS para poder ter o atendimento ou gratuito, dependendo de alguns casos, ou com um valor ilusório que se paga. Isso mesmo. Aí, e eu precisava muito de atendimento. E eu falei, eu tenho um PB4. Menina, desce lá embaixo e faça o seu tente. E o tente, ele estava com agendamento só para daqui 2 meses. E eu tentei explicar para ele a situação, ele não quis me ouvir. Aí a médica que estava ao lado ficou com dó e falou, menina, pode deixar que eu te atendo. E fez meu tente na hora. Então vai demorar. Vai muito pessoas. Vou te contar para vocês um pouquinho. Eu me veio esse tente porque agora, alguns dias atrás, a gente tinha relaxado também. Brasileiro deixa pra última hora, né? Já tinha terminado o PB4, eu já tava sem merda nenhuma de disparar no tente. Minha mulher, eu não cuido de nada. Se me perguntar um documento, eu não sei nada. Minha mulher cuidou tudo disso. Meu back-office é top. Gente, chegamos lá pra fazer o tente. Levei ela no lugar que tinha que levar, no postinho de saúde lá. Levou uma pasta de documento dessa grossura aqui, né? Somos 4, né? Ah, não sei o que, porque hoje eu tô sozinha, muito demorado, não dá pra fazer. Chegou numa salinha ali e a mulher disse isso. Volta aqui tal dia, tal horário que as meninas fazem. Perfeito. E isso nós já tínhamos uma lista, lá que eu digo no site, já diz a lista do que precisa pra fazer o tente. Minha mulher tinha aquilo e mais umas 300 coisas a mais. Chegou lá no outro dia, quero fazer meu tente, vim aqui semana passada, papá. Não, mas não é aqui, é na sala do lado. É em outro lugar. Sai minha mulher, papá, foi na sala do lado. Ah, tá, preciso disso. Não, tá tudo aqui. É isso aqui.
Não, mas isso aí não diz que precisa. Não, precisa sim, mas não fala lugar nenhum que precisa. Era aquele negócio da moradia da junta, né, de freguesia. De morada, né? Esse aí, só que é o da junta, né, o da freguesia. Mas peraí, eu tenho contato de arrendamento nas finanças, eu tenho tudo. Conta de luz, zap, telefone, chibanzé, tudo precisa tem aqui nesse negócio aqui. Até papagaio eu tirei dentro do negócio. Não, só com isso. Beleza. Vamos lá, ok. Aí chegamos pra fazer, aí... teu tá feito, teu marido tá feito, das crianças não dá pra fazer agora. Porque a provisória das crianças não dá pra fazer. A gente faz aqui, daqui uns dias a gente te liga dizendo que tá pronto. Então é assim, é tipo, como eles quiser, o dia que eles quiser, da forma que eles quiser e ponto. E infelizmente, a gente tem que aceitar isso aí. De uma forma ou de outra, que cara, eu sou um cara meio estourado, eu já disse pra minha esposa, eu não posso fazer essas coisas porque eu mando alguém catar coquinho no meio da estrada, não posso, eu não tenho paciência. Eu chego a um ponto que eu viro mal educado e mando todo mundo se explodir. E é ela que tem que fazer, porque eu não tenho paciência para esse tipo de coisa. Cara, se tá no site, tá escrito, eu pego o celular e esfrego na cara da pessoa, tá aqui escrito. Onde é que diz que tem que ter o papel verde, se aqui diz que é só papel? Não diz que é papel verde, é papel. Papel é por qualquer cor, papel higiênico é papel. Então assim, é isso que me incomoda aqui, se falar uma coisa que me incomoda em Portugal, é a falta de processos claros e que seja assim, em Braga é isso, em Vila Real é isso, no Porto é isso, Lisboa é isso, não, cada cidade é de um jeito, cada freguesia é de um jeito, cada atendente é de um jeito, e isso é uma das coisas que mais me incomoda aqui. E eu queria escutar de vocês agora o que vocês mais gostam em Portugal, né, e todo esse tempo que vocês estão aqui, e o que mais me incomoda e, né, os perrengues maiores, o que para nós a gente poder finalizar aí, o que vocês gostam, o que não gostam, o que vocês fariam tudo de novo da forma que fizeram e o que vocês fariam diferente. Olha, eu acho que a parte que mais gostamos, né? Vamos começar pela parte boa, né? Porque a gente falou umas coisas que a gente fica irritado e tal, só para dar uma quebrada no ritmo. Uma parte que a gente gosta muito, cara, sempre aqui a gente está aprendendo alguma coisa. Eu não trabalho. A gente aprende tanto, mas tanto. A gente conhece pessoas novas. Uma coisa que a gente fala muito é o nosso network. Aqui em Portugal, cara, tu conhece o mundo inteiro na sua cidade. Quando, que nem a gente estava conversando esses dias, eu estava conversando com a Magda, tchau Magda, ela é de Rondônia. Quando que eu ia em Rondônia? Tem uma outra que é do Acre. Eu nem sabia que existia Acre. Brincadeira. Mas só para vocês entenderem que, tipo, o network que nós conhecemos, a evolução que nós tivemos aqui em Portugal, o crescimento que nós tivemos aqui em Portugal, acho que em lugar nenhum, assim, no Brasil a gente ia ter. A parte... O senhor e a senhora Martins, eu vou colocar assim, que de um ano atrás, que estava no Brasil, hoje em dia são outros. A gente, aqui em Portugal, a gente descobriu uma nova Cindy, um novo Brenton, que a gente não sabia nem que era tanto, sabe? Que conseguia tanto. Basicamente isso, sabe? Fora a parte que eu acho que muita gente escuta, a parte de segurança. Cara, eu tenho mais absoluta certeza, tá? Que se eu voltar no Brasil, eu vou chegar assim, eu vou no banco, vou sair contando dinheiro na rua, vou no banco ali, vou no caixa, vou tirar o dinheiro ali. A segurança é surreal. Eu entendo que em alguns lugares aqui já não é mais assim, como falam que Lisboa e Porto já não é mais. Já não tá tanto nesse grau quanto Braga. Mas aqui Braga, pelo menos a nossa experiência até agora, tem sido maravilhosa, muito notória, a segurança, que é um ponto muito crucial que fez a gente sair do Brasil. 2 experiências rápidas aqui. Deixei minha mochila, fui na Lefts, deixei minha mochila, tava testando lá, lá no shopping, testando o blusão para ficar bonitão no inverno. Chegou, deixei minha blusa ali, ó. Minha blusa não, minha mochila no chão. Com passaporte, com dinheiro, com marmita? Com tudo. Tudo que eu tinha meu tava ali. Fui lá, fomos no McDonald's, descemos, fomos não sei aonde, fomos no McDonald's, tava no celular. Biway, paguei ali e tal, beleza. 2 horas, tava indo embora. É mochila. Aí a gente começou a fazer os planos, o trajeto que a gente fez, tava lá na Left. Cheguei pro vendedor, tava aqui. Tipo, cara,
Nunca, nunca, nunca. Se você deixou, pelo menos onde a gente morava, no Brasil, deixou ali, a tua bolsa ia estar em uns 3 estados diferentes. Tá? Ia estar em uns 3 estados diferentes em menos de 3 minutos. Então, tipo, a segurança é surreal. Surreal, surreal, surreal. Eu acho que isso aqui a gente nunca viveu na nossa vida. Nem dentro do nosso quarto trancado no Brasil a gente tem tanta segurança quanto a gente tem aqui em Portugal andando nas ruas meia-noite. É isso que a gente sente. Parte que nos enfurece muito foi o que a gente falou, a parte de despadronização. Não tem padrão para nada. Falta de processo aqui estressa muito, muito, muito. Experiência rápida, a gente foi fazer um curso agora e a mulher perguntou se eu tinha cadastro. Eu falei que eu tinha, dela, não estou encontrando. Aí eu, mas eu estou logada. Eu não entendo que você está logada no seu celular, mas o meu computador não tem cadastro. Como assim? Então, assim, a mulher olhou pra mim e falou assim, você tem residência? Eu falei, tem autorização de residência, assim. Ela, tá, cadê o cartão? Eu falei, não, você não tá entendendo, é uma autorização de residência, PLP. Ela, esse PLP, beleza. Mas e o cartão? Isso é uma coisa, eles não conhecem muitas coisas, tá? Eu fui parado pela polícia, até aproveitando aqui, a minha cara de condução ainda é do Brasil, eu não troquei porque ela tem validade de 10 anos que eu fiz pra vir pra cá, atualizei. Ele, não, tu não pode andar? Eu disse, posso. Não pode? Eu posso. Eu sou mais teimoso. Não posso. Eu vou ter que prender o carro. Prende pra te ver o que vai acontecer. Prende. Tenta prender o carro pra ver o que vai acontecer. Eu vou multar. Multa? Tenta. Aí eu fui lá, abri o artigo. Eu já tenho o artigo. Pá! Eu sou nojento, tá? Eu vou falar, eu não sou bonzinho não, eu sou nojento. Pá, carteirada, quer dizer, celular usado na fuça. Artigo aqui, ó. Sabe ler? Aqui, ó, lê aqui pra nós. Mas eu não preciso. Deixa eu ligar. Vou ligar. Ligo. Não, realmente, tal, tem validade, é um acordo entre os países e tal. Obrigado. Eu disse assim, próxima vez, amigão. Que ele fala, tá se exaltando. Eu disse, não, eu não tô exaltando, eu tô te falando um negócio que eu não quero escutar. Aí a menina que tava com ele disse, não. Aí a menina veio e falou comigo, a policial, disse, cara, eu tô aqui mostrando o negócio, estão batendo boca comigo, eu tô trabalhando, eu tava todo enfardado, todo de terno e tal, todo bem nojento. E aí eu tô indo trabalhar, tô trabalhando, e vocês vêm aqui me parar pra dizer que o negócio não é, eu trabalho numa empresa X que me dá isso, me dá aquilo, me dá carro pra trabalhar pela empresa, e aí você tá me dizendo que não? Você tá dirigindo o carro da empresa, a empresa não verificou se você tá entendendo? Não, realmente, tá, beleza, aí resolvemos, mas essa é a questão, às vezes não é nem a questão do processo, às vezes eles não sabem das coisas. Existem acordos entre Brasil e Portugal que as pessoas que trabalham nisso não sabem. E para mim aí é um dos grandes pecados dessa parte de atendimento. A gente chega para um lugar, por exemplo, na CPLP, eles tinham que saber decorar e saltear que é só um papel com QR Code. Era obrigatório. Eles tinham que saber, a obrigação deles é saber isso. Deveriam saber que o PB4 existem atendentes no hospital que não sabem o que é um PB4. Chega lá, tô morrendo, tô tendo ataque. Não, esse aqui eu não atendo. Não tem um dente. Morre aí, desgraça. Mas o que é um PB4, né? Minha senhora, olha só, vamos lá, vou te mostrar aqui. Mas não é nem ignorância nessa parte, porque a gente é tão revoltado. Fora quando você vai no hospital e eles falam, não, você não faz parte dessas freguesias. Cara, eu tô doente, eu tô passando mal. Tá viajando, tô lá no Porto, tô viajando, tô morrendo. Não, tu tem que ir pra Braga, pra tua freguesia lembrar e vai morrer lá. Vai pra Braga, porque o teu hospital é lá. Esse tipo de coisa, são padrões para coisas que não precisam ter padrões e outras, sabe? Esse tipo de coisa que nos irritam muito. Muitas vezes, pra mim, é falta de vontade de trabalhar. Pra mim é isso, muitas vezes. Você vai de acordo com o tipo de depressão. Você tem que escolher o dia que você vai ficar doente. Cara, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é quem que tá lá hoje no hospital? Deixa eu ver. A Maria tá lá hoje, eu posso ficar doente. A Maria tá no hospital. Não tá muito legal, não. Eu não posso ter um ataque no coração, não. Hoje não dá. Não pode. É tipo isso. Final de semana não pode ficar doente, tá, gente? Final de semana não pode. Proibido. Hoje, ninguém adoece hoje, não. Não funciona, tá fechado. E aí, o que vocês fariam de novo e o que vocês não fariam de jeito nenhum de novo nesse tempo aí? Eu acho que fazer de novo, cara, a gente não se arrepende de nada, sabe? Porque tudo que aconteceu na nossa vida foi muito natural. A gente não forçou nada. É o que a gente sempre fala para as pessoas. A gente sabe definir muito o que é sucesso pra gente. Para você, sucesso é a sua empresa arrepende. Pra gente, muito sucesso é ter paz. Então, em todo esse momento, mesmo passando por muitas dificuldades, a gente sempre teve dentro da gente a paz, né? Sim. A gente gosta de ver o lado bom. Se a gente vê sempre o lado ruim, por mais que a gente reclame muito,
a gente gosta de ver o lado bom. Tá, mas, um exemplo, coisa besta, mas a segurança. Não, a segurança aqui é muito boa, aqui eu não andaria no Brasil dessa forma. Então, a gente tenta ver o lado bom da moeda pra gente conseguir seguir em frente. Porque se a gente ficar olhando, a gente volta. E fazer, eu falo pra vocês assim, eu acho que a única coisa que a gente se arrepende é de não ter feito mais para juntar dinheiro. Sim. Porque aqui você vê que se você tivesse vindo um pouquinho mais preparado, com 100 euros a mais, 500 euros a mais, você não teria passado pelas mesmas situações que você passou hoje. Aqui, qualquer 10 euros faz falta. Trouxe 1.000, traz 1.010. Trouxe 10 mil, traz 10.010. Porque sempre vai faltar. 10 euros que o influencer fala pra você que você faz compra. 10 euros ali, ó, te faz uma falta danada. 100 euros, 1.000 euros. Tem gente que fala assim, não, eu vou agora porque não sei o que, não sei o que. Cara, respira fundo. Respira. Junta dinheiro. A gente é muito imediatista, né? A gente quer muitas coisas pra já. Brasileiro, tá? Isso é um mal brasileiro. Exato. É muito difícil você... É sério. É mais fácil você encontrar pessoas aqui que falam, meu planejamento foi 4 meses, vendi meu carro, peguei o dinheiro e vim, do que uma pessoa que fala, eu esperei 4 anos, esperei 3 anos, sabe? É difícil, as pessoas sempre... Até mesmo a gente esperou 1 ano e meio, mas a gente esperaria um pouquinho mais. Que legal. E qual é a dica final de vocês, então? Dica final? Aquela assim pra quebrar a boca do balão, mas assim, cara... Mesmo? Olha só, tudo que tu conquistou no Brasil demorou um tempo, né? Demorou um tempo. Você estudou, você fez você se preparou a vida inteira para conquistar. Não vai ser aqui em Portugal que um mês você vai conseguir. Talvez consiga, mas eu prefiro que você chegue aqui e construa o seu castelo em cima de uma rocha, né? Que seja algo palpável, que seja algo que você vê que tem uma estrutura, porque você chegar aqui e falar, não, eu vou conquistar tudo em um mês só e tal, e não sei o que, é isso. Cara, Portugal é uma nova vida, aqui você chega do zero, aqui você engatinha, aqui você aprende a falar a língua, você aprende mesmo que seja em português, você aprende a cultura, você aprende tudo. É tudo gradativo. Não se muda com pessoas que você não conhece a vida dela, você não sabe qual é a procedência da vida dela. Não se enquadre em padrões que você não sabe realmente o que está acontecendo ali, para você não se decepcionar. Então você vai chegar no primeiro mês, você vai conquistar um pouquinho, você vai tirar seu documento, poxa, só que sucesso, só que bacana, que top. Aí, segundo mês ali, não, eu consegui um trabalho, pô, que maravilha, que beleza. Pô, agora eu já vou tentar alguma coisa a mais, vou ali. Mas não se enquadre em processo de ninguém. Cria sua própria história, cria seu próprio momento, crie suas próprias conquistas. E saiba valorizar o seu processo. Exatamente. Cada um tem o seu processo. Saiba valorizar cada conquista que você tem. Valorize o seu processo. Perfeito, gente. Cara, foi incrível essa conversa com vocês. Foi muito boa, de verdade. É um prazer para nós poder estar fazendo esse primeiro episódio. Então, gente, vai ter muito mais disso aqui. O Brento e a Cindy vão estar aqui novamente. Nós vamos falar de outras coisas, né? Depois, quem sabe, participações especiais também de mais pessoas especiais. Que isso aqui é feito por nós, para vocês, para mostrar essa realidade, para mostrar esse dia a dia. Espero que esse vídeo possa ajudar mais ainda vocês a entender. É a vida da Cindy, é a vida do Brento, a maneira que foi para eles. Não significa que para você vai ser do mesmo jeito. Pode ser muito mais difícil, pode ser muito mais fácil. Tudo vai depender de quem passa no teu caminho, como uma coisa que vocês falaram lá no início, que é como você absorve isso para ti. Então isso também faz grande diferença. O Wagner é um cara estressado, explosivo. Aí o Joãozinho é um cara que tá tudo de boa. E, cara, cada um vai absorver de uma maneira e as coisas vão andar dessa maneira também. Gente, um prazer. Muito obrigado. E hoje encerramos o primeiro episódio do Foda-se Podcast. Muito obrigado por acompanharem. Foi uma honra, Wagner, estar aqui. É o primeiro episódio de 1 bilhão que virão por aí. Eu tenho certeza que já deu certo. Amém. Que assim seja.